Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já matei muito NPC só porque não gostei da forma com que ele falou comigo. Opa, oi pra quem é mal, de novo. Eu sou o Eric Fagundes e a parte 2 da nossa tier list sobre vilões está no ar. E aproveitando que o Marquito deu a deixa, eu queria dizer que eu já fiz uma criança chorar só pra ganhar um troféu. Quem nunca, né? E por falar em vilão e fazer chorar, ele, o rei da malvadeza, está de volta conosco. E aí, André, qual vai ser a sua maior maldade de hoje? A minha maior maldade de hoje vai ser ganhar as bolas de ouro, né? Não vai ser ganhar as bolas de ouro. A malvadeza é do Vinícius Júnior dentro de campo. A minha é nos videogames mesmo e é hora da gente fazer uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é falar mal. Seja muito mal-vindo, meu inimigo André do Antigo Testamento. Você que é tier S no quesito maldade nesse podcast. DJ, sobe o som da trilha sonora de todo vilão que se preze. E aí, vai logar hoje? Queria dizer que pra quem ficou curioso, Brother, A Tales of Two Sons Remake tem 2 troféus. Um que você pega uma bolinha de basquete do menininho na rua, faz uma cesta e ganha um troféu. E o outro que você joga no poço. Não jogar, pega e joga assim, vem dar uma dó. Me senti mais malvado do que quando a gente derruba o Yoshi no precipício. Muita maldade, mas estamos aqui para isso, né? Assim como Peter Jackson, Marquito, a gente já anuncia antes então, né? Esta é a parte 2 de uma trilogia que já decidimos nos bastidores. Terão 3 partes. Teve, se não me engano, foi a Juliana que um dia até brincou, né? Um episódio que nunca vai sair de vocês é a parte 2 dos vilões, que faz tempo que estão anunciando. Tá aqui, Ju. Agora vocês vão ficar ansiosos para a parte 3. Marquito, nos apresente a tier list para o pessoal que não se lembra ou para os novos ouvintes, né? A nossa tier list do S ao E, mas é diferente, né? A gente só não fala AS, muito bom, muito ruim. Ainda mais essa que é específica para vilões. Brilhamos nos nomes, né? Manteremos, né, meus amigos, os mesmos tiers que fizemos na parte 1 desse podcast, falando dos maiores vilões da história do videogame. E como o Eric bem disse, são tiers muito especiais, feitas por mentes muito criativas também. A tier S é aquela tier onde que o jogo, na verdade, é do vilão. Então, se tem um vilão, ele que manda naquele jogo maravilhoso. O tier A tem a sua importância na história. Então, o vilão, beleza, ele é quase dono do jogo, mas ele tá ali, então, fazendo bastante efeito para que aquele jogo aconteça. Já a tier B, dá até para concordar com ele, vai. Talvez ele não seja tão importante pro jogo assim, mas ele tem uma certa relevância. Já a tier C, muita mídia e pouca maldade. Aquela muita propaganda, muito nhanhanhé, mas na verdade, na hora que a gente vai ver de verdade, o vilão não é lá essas coisas assim. Já a tier D, um vilão feito. Ou seja, um vilão qualquer. Se fosse eu, se fosse o André, se fosse o Eric, se fosse qualquer um no lugar dele, seria a mesma coisa. E já por último, o Tier D. O jogo sem ele seria o mesmo. Então não importa se tem vilão, se tem mocinho, se ele tá ali, se ele não tá. Só botar ali pra pagar o cachê. De resto não serve pra nada. E Eric, pra relembrar o nosso primeiro episódio sobre vilões, eu achei interessante pelo menos a gente citar quais foram os vilões Tier S que a gente colocou naquele episódio. A gente só, porque pelo André todos os vilões eram ele. O André do Antigo Testamento não presta, meus amigos, mas vamos lá. Tivemos aqui Big Daddy de BioShock, o casamento, o nosso casamento no caso, ao jogar Overcooked, Diablo, da franquia Diablo, obviamente, Gears 4 da franquia Gears of War, é o maior vilão da franquia, o Handicap do FIFA, sem sombra de dúvidas, também é um baita de um vilão. O Joaquim Pô no Alex Kidd. Esse aqui a gente se empenhou bastante pra colocar ele no Tier S. Mandou bem nos argumentos. Mas tá bom, vai estar ali também como um vilão Tier S. O Joker do Batman Arkham. Porra, esse aí não tem nem o que falar, né? Obviamente ele tem que ser Tier S. O Player 2 do It Takes Two, que causou muita briga em um dos convidados nossos aqui, né, André? É verdade. O quê? Vocês estão falando de mim? Quase não teve casamento. Falando em André, o Pyramid Head do Silent Hill. Excelente. Um clássico, obviamente. Discordo. Sephiroth de Final Fantasy VII, o maior de todos os vilões já feitos, tinha que ter um tier específico pra ele. O único que ganhou S+, né? É o único bom de Final Fantasy. O tempo em Minute,
O tempo é um baita de um vilão. E por último, mas não menos importante, a Ubisoft pra franquia Watch Dogs. Ela mesmo matou a franquia dela. Foi bom. Teve muito mais galhofas do que personagens sérios, talvez. É porque a gente veio na malvadeza no primeiro episódio. E acho que, pelo que eu tô vendo na listinha aqui dos 20 que falaremos hoje, que a galhofa vai render bem. Porque eu lembro que no primeiro episódio teve bastante gente querendo bater em mim, no André e no Marco, porque a gente bateu em várias bolhas, né, gente? André não se preocupa com isso, né, André? Personalidade forte que chama, né? Já sou um ser cancelável, né? Eu já evoluí a isso. Cancelado não, porque eu ainda não sou uma autoridade em nenhum assunto. Mas eu sou cancelável, porque no dia que eu for uma autoridade, com certeza eu serei cancelado em poucos instantes. Faltou o André no episódio passado de opiniões impopulares, a gente só não chamou porque sabia que ele ia estar hoje, né? Exatamente, porque a nossa intenção sim hoje é ser cancelado. No episódio passado não, né, Eric? A gente supôs que eram opiniões da internet, então a gente só refletiu aquelas opiniões. Agora não, agora nossas opiniões são referentes a inimigos muito famosos nos videogames. Pô, então vamos lá, né? Chega de enrolação. Lembrando que a maioria dos vilões que estão aqui foram indicações dos nossos ouvintes, tanto no Instagram ou no Twitter. Então eu vou citar quem foi que nomeou esses como os grandes vilões da história dos videogames. O primeiro, para abrir, Nêmesis de Resident Evil 3, que foi indicado por Lucas Cury, Marcos Stan, Roberto Nardi, Leandro DB, o seu Rafa e o Thales. Para mim, o Nêmesis, meus amigos, fatalmente Thierry, né? Qualquer um ali no lugar dele, é só colocar um personagem grandão. Não tem história de plano de fundo, não tem nenhuma frase de efeito a não ser o story. Uma movimentação chata, só sai andando devagarinho e ai meu Deus, sai daqui, sai dali, você desce bazuca nele e não morre. Podia ser qualquer outro, assim como nos outros todo Resident Evil bota um grandão de sobretudo ou um grandão pra te perseguir. É o Nemesis Thierry e este sou eu querendo apanhar da comunidade. Começou o cancelamento. Não levem a sério, e essa é a minha opinião. Eu vou deixar o André e o Marco que realmente jogaram Resident, que gostam da franquia. Joguei todos, tá? Joguei todos, eu zerei todos. Dá o tier real de Nemesis. O meu, nesse caso, vai ser igual aquelas notas, a menor nota a gente exclui. Podem excluir a minha, tá? Marquito, vou deixar você. Eu quero saber, Eric, se a gente tá falando do Nemesis também do Antigo Testamento, do jogo original, ou o Nemesis do Novo Testamento, que é do remake? Porque se for do remake, realmente pode dar um tier F pra ele, tier G, J, X, que for, que é um péssimo inimigo, um péssimo vilão. Já o Nemesis do Antigo Testamento, do jogo original, ele botava medo. Ele assustava, por mais que ele tava na cidade ali, então a cidade não tem aquele mesmo aspecto que tinha o do 2, que era dentro de um museu / delegacia, então era um ambiente mais fechado, ele assustava, ele causava um certo medo sim. Mas também, o jogo não era dele, ele tinha sua importância, mas não é tanta importância assim, então concordar com ele é difícil, já que ele é praticamente um zumbi. Como é que faz? Eu vou dar muita mídia e pouca maldade pra ele, vai. Puta, aí é forte mesmo, porque ele tem bastante maldade, né? Mas tem um tier que encaixa ali pra ele, né? André, veredito final para Nemesis, pra gente dar a mão junto aqui. Eu concordo com o Eric, cara. Pra mim ele é tier E. Puta, começamos bem. Cara, e eu tenho bons argumentos, viu? Pra deixar ele lá embaixo. Cara, quando a gente pensa no CJ do GTA e a gente vê o que é que o pessoal do computador faz com ele, coloca o CJ no Resident Evil, coloca o CJ no Silent Hill, coloca o CJ no FIFA, entendeu? O CJ simplesmente ele é um mod que está em todos os jogos. E o Nemesis é o contrário. Em vez de colocarem o Nemesis em vários jogos, o que é que o pessoal faz? Coloca outros personagens no lugar do Nemesis. Pô, cara, o Thomas the Train, entendeu? O Trey Thomas lá tá no lugar do... tá no lugar... O CJ está no lugar do Nemesis. Oh shit, here we go again. Então, cara, pra mim, a partir do momento que a própria comunidade de Resident Evil faz isso, é porque o cara é completamente dispensável, cara. Eu não tenho nem o que dizer, entendeu? Comunidade, ó, eu estou apenas refletindo um comportamento de vocês. Então não se ofendam. Vocês removeram o Nemesis dos jogos. Então, cara, a culpa é de vocês. Se sobrou mais alguém ouvindo o episódio, eu baixei o meu ranking também. Pode ser tier, tá, gente? Pronto. Puta que pariu. Eu achei que você ia brigar pelo C, mas é que com esse argumento... Eu ia até falar, pô, ele realmente é um vilão emblemático, ele tem muita mídia mesmo, tal, tava zoando. Mas esse argumento do André aí foi... Não, espetacular. Thierry para Nemesis. Vamos lá, agora temos um vilão que é de uma empresa que, assim, ela não é conhecida por ter grandes vilões, jogos que o vilão importa muito.
isso, né? É mais a experiência, é mais a gameplay do que uma história muito bem trabalhada, né? King K. Rool de Donkey Kong, citado por Lucas Cury. Temos aqui um fã de Donkey Kong, Marco Barbosa. Vou deixar você, Marquito, o voo de Maria vai com as outras. O que dizer do grande jacarezão King K. Rool de Donkey Kong? Eu preciso saber o que ele vai fazer com tanto potássio, meus amigos. Que puta, por que ele quer tanta banana, velho? Caramba! Ele não pode simplesmente fazer uma plantação de bananal ali, sei lá, como surge uma banana. Eu acho que o King K. Rool é mais um boss carismático, por mais que ele seja um jacarezão gigante, do que realmente um boss que chama muito a atenção, assim. Eu não consigo dar nota baixa pra ele, por mais que ele não seja um boss difícil. Então, vou dizer que acho que ele tá precisando de nutrientes, proteínas, etc, etc. Eu vou dar um B. Dá pra concordar com ele, vai. É um boss bonitinho, um boss agradável. Então, se ele quer banana, tome banana, King K. Rool. Concordo. Tier B para King K. Rool, dá pra concordar com ele. Com qual parte, né, Marquito? Mas tá bom, pô, os caras começam abrindo o placar com Nemesis Z e o King K. Rool com B. Ai. Quem é Nemesis, né? Quem é Nemesis? Eu ia dizer que é muita mídia e pouca maldade, porque ele é um vilão de uma franquia grande da Nintendo, mas o mais conhecido da franquia é o Donkey Kong, o Diddy e a Dixie. Ele mal aparece entre os trailers de Donkey Kong. O Bowser é muito mais falado que ele. A gente deu C pro Bowser. Como é que ele vai ficar acima do Bowser? Exatamente. Né? Então eu acho que ele entra assim como a maioria dos vilões da Nintendo. São muito mais mídia, são muito mais assim, caramba, um vilãozão emblemático do que mal por si só. Então eu acho que ele é um C, Marquito. Pra mim, a diferença do Bowser pra ele é que um quer banana e outro quer uma princesa, né? E dá pra concordar com o Bowser. O Bowser é mais B do que o King K. Rool. Mas eu tô sendo o voto vencido. O André falou que concorda com você. Então, beleza. B para King K. Rool. Dá pra concordar com ele. Não sei com o que, mas dá pra concordar. Cara, dá pra concordar com o instinto animal, cara. Dá pra concordar. O instinto animal, ele é irrefutável, cara. Não existe como você discordar de um comportamento animal. Então, tipo... Pra quem está ouvindo na Alexa, jacaré come banana? Fica a resposta aí. Já que é o instinto animal. Cara, eu acho que é um comportamento animal. Agora, da mesma forma que dá pra concordar, dá pra você pensar, pô, cara, o cara nunca apareceu num jogo de kart. Então, se é um vilão da Nintendo que nunca apareceu num jogo de kart, então quer dizer que ela é completamente irrelevante. Temos um ponto também. Então, aí já cai a nota. Depende do ponto de vista. Vamos ficar com o primeiro, né, Marquinhos? Vamos dar um B pro homem. Seguindo minha indicação, que eu acho que eu tava bêbado no dia, mas beleza. Mil Olhos, vilão final de Nioh. É que o meu amor pro Nioh tem que deixar ele em algum lugar aqui, né, Marquinhos? Porque a gente tava precisando de nomes, né? Cara, o Mil Olhos, ele é o chefe final, que é simplesmente o cara que é o Ouroboros, né? Mandou o Edward Kelly pro Japão pra roubar as Anitas pra ele, sendo que no final o que ele faz? Ele vai lá e se funde com as Anitas, vira um yokai pra poder chegar no objetivo dele. Seria um vilão que dá pra concordar com ele, que o cara faz de tudo pelos objetivos dele. Mas é um vilão feito, né? Como todo vilão a maioria dos vilões finais de Souls-like, tem que ter um vilão grandioso ali, cheio de braços pra poder dificultar a sua jornada final. Ele é um vilão feito. Tanto que, né, o Nioh, a gente gosta muito mais pela gameplay, pelo combate, do que pra falar que tem um boss emblemático. O Mil Olhos é mais porque tinha que ter um do Nioh aqui, que eu sou clubista. Mas eu acho que é um vilão feito. Se fosse pra analisar os chefes realmente de Nioh, eles são mais emblemáticos por conta da história, porque realmente são pessoas que existiram durante a história do desenvolvimento do Império Japonês, do que realmente os boss em si que o jogo nos apresenta, tá? Agora, se a gente fosse analisar o boss final, eu prefiro analisar os 3 bosses finais, que seria então o Mil Olhos, como você citou, o John Dee e o Edward Kelly. O melhor boss do jogo realmente é o Edward Kelly, que é o pau mandado dele. É boa batalha e ele é aquele cara que fica te provocando durante o jogo todo. Pra ele, eu daria, sei lá, um B, um A talvez, que ele tem bastante importância na história. Já o Mil Olhos ou o John Dee, ele é um estrategista legal e tal, mas é um vilão feito. Ou se qualquer um outro ali faria a mesma coisa. Não dá pra falar que o jogo sem ele seria o mesmo, porque tudo gira em torno das vontades dele, né? Dele ter roubado as Anitas. É um vilão feito, André. Tem a chance de derrubar mais ainda ou manter no D? Cara, eu vou manter ele no D, porque eu lembro que eu cheguei a terminar o Nioh há alguns anos, e o que eu senti quando eu enfrentei ele foi o que eu senti com a presença da lua do Bloodborne. Foi uma transformação conveniente, vamos dizer assim. Eu gosto dos nomes, entendeu? Eu gosto do destaque que eles têm na apresentação, entendeu? Dos chefes. E o Nioh, ele tem isso, cara. Eu acho muito massa
a apresentação dos chefes. Mas a apresentação, ela é mais marcante do que o envolvimento, assim, em si. Então eu concordo que ele não é o chefe mais marcante, porque pra mim um vilão desse tipo de jogo tem que ser aquele vilão que ele tá o tempo todo aparecendo, que ele tá o tempo todo sendo lembrado, que ele tá o tempo todo provocando. E essas transformações de final são tão clichês. Lembra aqueles filmes antigos do Resident Evil, né? Os primeiros, que é aquela conveniência narrativa que os caras morriam, se transformavam em uma coisa mais forte, morria, se transformava em uma coisa mais forte, que a gente não sabia quando ia acabar. A própria batalha dele é bem meia boca. Você só fica atrás dele, batendo nele, e quando ele solta os 1000 olhos, você mata os olhos dele e volta a dar espadada na bunda dele. Então, nada demais. Tier D. Tier D para 1000 olhos. Agora a próxima, pô, não tem como dizer algo diferente. Não sei, talvez o André consiga. Eu não consigo argumentar diferente. Malenia de Elden Ring, foi quem citou, foi a Eva Dias, né, Marquito? É uma ouvinte nova aí. Na verdade, o Marco criou um monte de pseudônimo aqui, né, Marquito? Pra não falar que foi ele que citou. Vamos lá. Malenia, o jogo é dela, né? Porque, assim, é ela que tá na capa. Todo mundo, antes de jogar, acha que ela é a chefe final do jogo. Tanto que eu fui depois descobrir que ela é uma chefe secundária. Marco, a gente não tá no save point do Antigo Testamento, por gentileza. Exatamente. Não vem com esses seus provocantes. Não tem mais o que falar, Eric. Passa a vez pro Marco. Tá bom, Marco, vai lá. Como que vocês vão falar que o jogo é dela se ela é um chefe opcional? Me conta, se você nem precisa matar ela. Pior ainda, porque aí nem a capa do jogo, ela sendo opcional, todo mundo quer ir nela. Você foi nela, Marquinhos? Eu fui e me arrependo, eu só fui pelo 1000G só. Você foi e mamou muito pra ela. Mamei demais, um dos poucos chefes que eu tive que chamar a ajudinha de fora. Falei, vem, mata ela por mim, porque eu não tenho capacidade. Eu falo mal dela, porque realmente eu sofri bastante com ela. Mas, sem sombra de dúvidas, ela, assim, o jogo é dela. Por mais que a história de Elden Ring é foda, é fantástica, ela tem uma boa participação na história, a gente já explicou isso também no nosso New Game Plus, e outra, capa, história, batalha. Edição de colecionador, vem quem na edição de colecionador do The Ring? Malenia. Tivesse pra ela, eu tava brincando, não tem como, ela sim é a dona verdadeira do jogo. André. Cara, eu acho impossível você dar TS pra qualquer chefe de jogo Dark Souls. Cara, eu acho impossível, entendeu? Porque parece sempre ser muito superficial a participação direta dele na história. Por exemplo, a Malenia demora muito pra aparecer. Ela é citada, mas ela demora muito pra você chegar até ela. Pra mim, a partir do momento que ela é mais lembrada porque é um chefe difícil, ela é só uma chefe. Sendo bem honesto mesmo. Pra mim, um chefão de Elden Ring que foi mais marcante é o da expansão. O Mesmer. Que, cara, eu achei muito massa a história dele. E a história dele é constantemente lembrada por itens, por documentos que você encontra no mapa. Eu achei... A própria apresentação dele eu acho muito massa, cara. Tanto o encerramento quanto o início. Pra mim, o Mesmer, ele é mais tier, vamos dizer, A do que a Malenia. Você daria, então, o que pra Malenia? Um B ou um C? Eu daria um B pra Malenia. Dá pra concordar com ela? Dá pra concordar, porque pra mim, todo chefe dá pra concordar, esses chefes Legacy, né? A Malenia, por mais que seja opcional, eu ainda considero ela tão importante como o Godric. Dá pra considerar tão importante quanto o Rykard. Eu considero a Malenia tão importante quanto eles. Mas mesmo eles... eu ainda vejo uma coisa como... são batalhas legais. Então, a Malenia pra mim vai pra B. O diferencial da Malenia, né, Eric? Você já disse tudo nela. Ela é a capa do jogo, ela tem edição de colecionador dela, tudo mais. Você quer saber quem é a Malenia? Mas é aquilo. Até eu gravar o New Game Plus, eu não sabia da história da Malenia, eu não sabia por que ela tava lá, parada naquela árvore. Então, realmente, ela era só um chefe difícil. Depois de estudar sobre a lore fora do jogo, que realmente eu vi que ela tinha sua importância. Tô começando a tender a baixar minha nota, tá, Eric? Mas aí não é o mal de toda Lord de Souls-like qualquer? A gente nunca vai... Exatamente. O que o André falou é verdade. Não dá pra dar um tier S, porque Souls-like, só que a gente tem que pensar dentro do jogo, pra aquele jogo. No contexto do jogo. Aí a gente pode ser duas coisas aqui, Marquinhos. Podemos ser ditadores ou bonzinhos e tirar uma média e dar um A pra Malenia, que o André deu B, a gente deu S, dá um A pra ela, que é uma boss que tem importância na história, caso você vá estudar. Eu concordo com vocês sendo ditadores. Eu concordo com vocês sendo ditadores. Então, eu vou fazer uma pergunta, se o André conseguir me responder, a gente muda a nota. Certo. Se ela não é Tier S, quem é Tier S no jogo base? Nenhum. Então a gente tem que ter um Tier S pra ter um... Então, se ninguém ela é Tier S, a ditadura continua. O próximo, indicação do Marco Barbosa, Marquito, é isso? Agora sim sou eu, Eric. O grande vilão da franquia Kinect Sport, o espaço físico. Atrapalhou a gameplay de muita gente, Marquito? Pô, é aquilo, né, Eric? Quando o Kinect foi lançado, a gente queria jogar, a gente queria ter aquela experiência. E não tinha como jogar Kinect, a não ser que você seja um classe média alta, um rico,
pra ter uma sala com um tamanho decente pra jogar sem bater no seu amiguinho do lado, quantos socos, quantos chutes, quantos copos quebrados, quantas TVs danificadas a gente não causou tentando jogar um Kinect Sports, por exemplo. Então a ideia era boa, a ideia era maravilhosa do Kinect, mas a falta de espaço era com certeza a maior inimiga pra mim. Agora dar um tier pra isso vai ser difícil, mas vamos lá. Então... Vai ser difícil. Eu acho que é muita mídia e pouca maldade. Acho que o Kinect foi isso. Foi muita mídia, mas no final das contas ele não rendeu o que tinha que render. Por conta disso. Vamos dar um tier pro Kinect, né? Então é ser muita mídia e pouca utilidade, né? Nem maldade. Pode ser. Cara, eu concordo com isso. Ó, e eu digo ainda mais por experiência própria, porque como eu jogo bastante no VR, então hoje eu vejo que existem formas de você adaptar o espaço pro que você quer jogar. Por exemplo, o próprio Horizon, o Call of the Mountain, ele é necessário ter uma escala 2x2 para você jogar tudo nele. O problema não, a solução é que ele tem questões de acessibilidade que você consegue fazer tudo sentado e você consegue reduzir o espaço a um pequeno círculo. Então você não precisa ter um espaço 2x2, 3x3, assim, com muito ambiente livre para você fazer o que quer. E o Kinect, ele teve esses problemas, né? E com jogos ainda mais ambiciosos. Porque às vezes o Kinect, cara, ele precisava rastrear 2 pessoas. Então as 2 pessoas precisavam estar de frente ao Kinect para que o sistema rastreasse tudo que elas estão fazendo naquele espaço. Cara, se já era difícil você conseguir rastrear para uma pessoa, imagine para 2. Então o Kinect pra mim foi uma baita de uma propaganda enganosa. E eu não digo que fico feliz por ter dado errado. Mas, cara, era o caminho natural, entendeu? O Kinect ia dar errado. E o Marco teve a pachorra de falar mal do sensor de movimentos do Mega Drive, né? Mesma coisa, mano. Pelo amor de Deus. Um pelo menos fingia que funcionava, o outro nem funcionava. Verdade, do Mega Drive fingiu bem. O próximo, Handsome Jack de Borderlands 2, foi indicado pelo nosso querido amigo Will. Vou deixar mais uma vez para o Marco, porque ele é o fã de Borderlands 2. Eu não conheço nada de Borderlands 2, nada. Fã não, né, Marco? Mas você conhece a franquia, né, Marco? Então, Eric, vamos lá. Eu sou fã da gameplay do jogo, da história do jogo, eu sou fã do Claptrap, que é o robozinho. Handsome Jack ou outros personagens, eu sinceramente, pra mim, passa em branco. Eu sei que ele também tem seus momentos, ele também é engraçado. Engraçado não, ele é meio... Ele consegue ser engraçado e ameaçador ao mesmo tempo. Ele tem a sua personalidade forte. Mas pra mim, indiferente, tá? Eu sou o cara da gameplay no Borderlands, então... não sei o que dizer. Um vilão feito? Puta, mas um vilão feito também não, que ele é um bom vilão pra quem gosta do jogo. Pelo tudo que você falou, seria talvez um muita mídia, pouca maldade, não porque ele é isso, mas é porque é o tier C, ele fica no meio a meio, cara, né? Eu vou cair no meu guilty pleasure, né? Como chamam muito bem. E eu assumo, cara, que o único Borderlands que eu joguei foi o Tales of the Borderlands, que é um jogo que ninguém liga. Então, eu não tenho alguma autoridade pra falar sobre o Handsome Jack. Mas é um cara que eu nunca ouvi falar, então, tipo... Tierê para o Handsome Jack cravado. Aí, tem isso aí também. Tem jogo aqui que eu nunca joguei, mas eu conheço e consigo bater no vilão. Esse cara eu não consigo nem bater nele, velho. Como é que pode? Tierê, Marco, não tem onde fugir. Tem jogo que a gente conhece, tem jogo que a gente não conhece, mas sabe bater no vilão, e tem jogo que a gente não conhece, não sabe bater no vilão, não sabe nada. Esse é o ponto, gente, desculpa. Se fosse todo esse vilãozão, a gente já poderia falar um pouquinho, pelo menos, dele, né? Que é, por exemplo, o próximo, pra mim, Virgil, de Devil May Cry. O Will e Marcos Stan citaram ele. Pra mim, esse cara é um tier A, né? Tem sua importância na história. Aliás, Devil May Cry é a minha, igual o André falou agora, Guilty Pleasure, é a minha Guilty Pleasure. Tentei jogar, acho que um que tinha pra Xbox 360, mas acho que como eu sentei pra jogar ele, eu sentei errado. Eu falei, me falaram que é um hack and slash. Eu falei, vou jogar um God of War aqui. Lê do engano. E aí eu não entendi direito o esquema, que nele é muito mais importante você saber fazer os combos, né? Muito mais importante você saber fazer os combos. É um jogo de combo. Sofri com as mecânicas e aí passei. Mas o Virgil eu sei que é um cara que todo mundo que é fã de Devil May Cry chora de noite por causa dele. Então ele, pra mim, ele já parte do tier B pra A.
Pra mim, meus amigos, eu acho que é tier A sim, ele tem a sua importância no jogo, porque o jogo pra mim é do Dante. Eu sou tarado no Dante, eu sou fã dele, então não daria pro Virgil esse tier. Mas falar de Virgil é falar de Dante também, né? Já que eles são irmãos gêmeos, então todas as batalhas que vocês fazem é uma batalha não só física, como uma batalha também mental, uma batalha onde envolve emoções. Então ele tem sim muita participação no jogo, ele é bem importante. Eu dou tier A fácil pra ele, por mais que eu também tô na sua trupe, Tarek. Também tentei jogar Devil May Cry como se fosse um jogo de esmechar botão, não consegui, só que tem a opção de você deixar o jogo mais fácil, tem aquela opçãozinha de você só esmechar botão e funciona bem. E pior que depois eu não consegui jogar ele, aí eu fui pro Bayonetta, que o Bayonetta também é importante saber combos, só que eu acho que ele é menos punitivo você não saber, ele te deixa esmechar um pouquinho de botão, e se você souber combos, você se dá melhor, né? Já o Devil May Cry eu senti que não, mas irmão, se você não se der combo aí, você tá fudido. Virgil, André? Eu tenho 2 notas pro Virgil. A primeira é uma média geral. Se a gente for fazer a média geral, o Virgil é A. Porque não tem como, cara. Devil May Cry é uma franquia do Dante. O Dante, ele não só é o personagem, assim, mais foda de Devil May Cry, como ele é um dos melhores de todos os tempos, cara. Entendeu? Eu acho impossível você falar de jogos de ação, perguntar pra qualquer pessoa fã de jogo de ação, diga um top 3 personagens de jogo de ação e a pessoa não falar o Dante. Então, pra mim, o Dante hoje, assim, eu posso estar aumentando um pouco isso, posso, mas o Dante, ele é do nível do Kratos. Então, a franquia, se a gente for pegar a franquia, o Virgil é A, porque o Dante é o único S. E não porque os outros são A, mas porque ele é muito S. Agora, se for pegar o Devil May Cry 3 e o Devil May Cry 5, o Virgil pra mim é S. Ele é o cara do jogo, é o dono do jogo. O Virgil no Devil May Cry 5 é espetacular. É tão espetacular que o que foi que a Capcom fez? Fez um Devil May Cry 5 Special Edition e botou o Virgil como um dos personagens principais jogáveis. Olha que legal. Com combos próprios, entendeu? Com história própria. Uma das melhores revelações, apesar de óbvio, é um spoiler de um jogo antigo, cara. Sem spoilers. Ah, sem spoilers. Não, então, pode falar. É, tipo, cara, o nome do cara era V. Pô, o nome do cara do personagem do Devil May Cry 5 era V, cara. Então aí pô, é óbvio. Pô, cara, você me desculpe, cara, mas eu não quero chamar ninguém de burro. Mas, né? Fale que as pessoas não se atentam aos detalhes, aí melhor. Exatamente. Então, quando você conhece aquele personagem, que é excelente na minha opinião, e você descobre que o nome dele é V, e você, sei lá, chega no capítulo 2 e o Nero e o Dante são jogáveis com um cara chamado V. Pô, cara, é sério? Então, pra mim, o Virgil, ele é o personagem do Devil May Cry 3, que o Devil May Cry 3 é o meu favorito. Ele é o cara do Devil May Cry 5. Ele é S pra mim nesses dois. Mas se eu fazer uma média geral de todos os jogos, o Dante, ele ainda é o melhor. Ele ainda é S. Então, Virgil A na média e S para esses jogos em específico. Justo. Boa nota, não deixarão nossos amigos tristes. Vamos lá, o próximo. Vaz, de Far Cry 3, Bruno Marques, Will, Kaoru e Thales. Cara, eu tenho 2 notas pro Vaz, tá? Ou ele é S, ou ele é C, meus amigos. Das duas, porque só o que se fala de Far Cry 3 é desse cara. O Vaz, aquela cena dele na praia, que aí tem um ator real. Tal. Aí você vai procurar sobre ele nem é tão assim. Cara, eu vou ter que tomar cuidado aqui, pisar em ovos, né? Digamos que ele é importante no Far Cry 3, só que a mídia dele é muito maior do que a maldade dele em si no jogo, né? Aí eu tô em dúvida nesses dois, se ele é S, se ele é C, ou se a gente tira a média, que é um vilão que dá pra concordar com ele, né? Pra mim, ele é um dos 2 maiores vilões da saga Far Cry, mas tem um ponto importante, que é algo que eu gosto muito do jogo, que você já citou, Eric. Ele é interpretado por um ator de verdade, que é o Michael Mando, conhecido como o Nacho, da série Better Call Saul, ou até mesmo do Breaking Bad, que ele aparece, mas não tem tanta participação, não tem tanto destaque. Ter um ator de verdade interpretando esse personagem, e é um personagem bem icônico, que ele é bastante imprevisível. Você acha que ele tá de boa, de repente ele comete uma atrocidade, começa a causar, de repente ele volta a ficar de boa, então ele tem essa pegada meio psicológica dele bem forte. Só que, se você for ver, ele tem bastante participação no jogo, mas ele não é o chefão do jogo, não é um chefão final do jogo, ele é só um pau mandado do boss final. É isso que eu queria dizer. Mas então é isso, se você for ver, ele é o dono do jogo, só que ele tem pequenas ressalvas. Então eu vou dar seu tier A, tem a sua importância na história. Boa. E aí, André? Cara, eu vou dar um tier B, eu não sou muito fã do Vaz. Eu acho que se você, sei lá, cara, basta você jogar até a metade do jogo que você vai ver que o Vaz, ele ainda é muita mídia. Ele tem uma cena que é a cena que é lembrada, entendeu? Que é aquela cena em específico dele que é lembrada pelas pessoas, e eu ainda achei, assim, bem sem graça. Eu preferi as cenas, por exemplo, do
vilão do Far Cry 5, Joseph Seed, né, se eu não me engano. Bom. Então eu preferi as cenas dele, inclusive tem uma cena dele lá pra mim que torna ele o melhor vilão da série Far Cry. Eu ainda prefiro o Joseph Seed, e eu não sou muito fã dos vilões de Far Cry e dos vilões da Ubisoft, cara, porque quando a gente tava falando da tier list que a Ubisoft, ela tá sendo a vilã de Watch Dogs, ela tá sendo a vilã de Assassin's Creed, ela tá sendo a vilã de Star Wars, a vilã dela, ela né? tá sendo a vilã dela, entendeu? Então eu já não sou muito fã, cara, do que a Ubisoft faz com personagens no geral e com vilões, entendeu? Então o Vaz, cara, como um psicopata e dentro daquele contexto da ilha e tudo mais, do cara que tá querendo monopolizar, entendeu? Isso e aquilo, eu concordo com ele. Você concorda com o psicopata, então, é isso? Concordo Tá com o psicopata. Tier B, beleza. O próximo, meus amigos, eu vou fazer aquele mesmo exercício, pedir pra vocês fazerem aquele mesmo exercício que eu faço em Save Points, mas fechem os olhos, imagine aí que vocês estão casados num casamento ilegal, um casamento perigoso, um casamento proibido. E desse casamento proibido gera-se um fruto, um filho. Eis que o seu cunhado pega a sua esposa, rouba ela de você, ou então fala assim, ó, se ela não voltar pra casa, vai dar pau. E ele só sabe do seu cunhado, da sua esposa, quer dizer, não sabe desse filho. E aí você, como pai, faz o que pro seu filho? Filho, não saia do condomínio, porque senão vai dar merda pra gente aqui. E seu filho quer fazer o quê? Sair a todo momento do condomínio. Só que ele esquece que você é o porteiro. E toda vez você tá lá pra dar uma surra nele e mandar ele de volta pra casa. Não dá pra concordar com esse chefe? Estamos falando de Hades, do jogo Hades. Pra mim, Tier B. Dá pra concordar com ele, velho. Ele é Tier B pra A. Tem sua importância na história também, né? Porra, foi a melhor explicação que eu já vi pro Hades, velho. Não é? Porra, o cara simplesmente tava tentando proteger o filho dele de sair do submundo, porque se ele sai e ele é revelado pro Olimpo, que ele é... Tudo bem que o Olimpo já sabia, né? Meio que ajudava, né? Mas iriam revelar-se mais tramas da história. E ele falou assim, meu irmão, não sai, que vai dar ruim. No final das contas, né? O zagueiro estava certo, ele tinha que sair mesmo. Mas o Hades não sabia. Ele só queria proteger o reino dele do submundo e que não desse mais merda com os deuses. Então eu concordo com o Hades, viu? De querer surrar os zagueiros em toda a nova run. Eu vou ser bonzinho, tá, Eric? Eu vou dar um Tier S. Eu acho que o jogo é dele. Porque, porra, ele te leva a crer que ele é um bosta, que ele é um merda, que ele é um vilãozão mesmo, que ele odeia o filho. Você fica, puta, que cara pau no cu, né? Que pai maldito esse. Pra que eu quero um pai desse? No final das contas, depois de você matar ele 10 vezes, ele fala, porra, e não é que esse cara tinha razão mesmo? Não é que ele tava fazendo tudo isso realmente pra me proteger? Pelo meu bem, pelo bem da minha mãe também? Então, cara, o jogo é dele. Primeiro, o nome do jogo é Hades, não é Zagreus. Exatamente. Começa por aí. Já que a gente falou que o jogo é da Marina porque ela tá na capa, imagina o cara que o nome do jogo é ele, né? E segundo, porque tanto a lore dele quanto as batalhas são gostosas, não são batalhas impossíveis, são batalhas boas, bem feitas. Então eu dou um Tier S, o jogo é dele, ponto, acabou. A dublagem dele é foda. E fora que depois, quando ele aceitou que o filho dele queria sair, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, filhão, vai virar o chefe da segurança. Mano, melhor solução que ele teve. Chefe da segurança. Tá bom, eu só queria falar que ele era B, que dá pra concordar com ele pra contar a minha historinha, Marquito. Mas eu já queria dar um S pro Hades também, igual você. Vamos lá, André, você, o que você acha do nosso Hades? Nota S também, cara. Pra mim, ele não é só o dono do nome do jogo, ele é o dono do próprio conceito do jogo, porque o conceito gira em torno dele. Pra mim, ele realmente manda ali, cara. Fora que Hades já é um jogo em si muito estiloso, questão muito pessoal. Mas de todos os jogos que eu já vi com temática da Grécia, ele pra mim é o mais estiloso. É o jogo mais estiloso em termos visuais, em termos de design de personagens. E mesmo com muitos personagens estilosos, o Hades consegue ser o mais massa de todos. Ele é muito massa, cara, muito massa mesmo. Então, dono da capa, o nome do jogo, sem ele o conceito do jogo não existiria. Fora que ele é o visual mais massa diante de tantos personagens com visuais muito irados. Então, cara, não tem como, cara. Ele é S, pra mim, indiscutível. Não, e o melhor de todos, né? Fica aqui o spoiler de Hades, pra quem não jogou, é você matar ele, comemorar firme, ele fala, não, peraí, só um momentinho. Já acabou, Jéssica? O paizão tava só aquecendo, agora eu vou jogar de verdade. E fala, não acredito que ele vai fazer isso comigo. Um belo tier S para Hades. Para o próximo, um vilão de Final Fantasy XV, o carro que só enguiça nas esquinas aqui. Pra mim, o Marco tentou me convencer no Save Point que o carro é usável no FF15, que ele faz sentido. É algo que eu só saberei quando eu jogar, porque eu pretendo jogar sim. Marquito me convenceu a jogar mais um pouco, mas ainda continua, enquanto eu não jogar, Marquito, tirei o carro, o jogo seria
seria melhor sem ele até, eu queria dizer. Cara, vamos lá, vou ser honesto aqui com vocês. Quando a gente vai fazer um save point, primeiro que a gente tenta passar a informação pro ouvinte pra convencer ele a jogar nosso jogo, e segundo que a gente quer ganhar o save point, né? Então, porra, a gente tem que mentir, a gente vai mentir pra vocês. E o carro, eu fui fazendo meu textinho, né, Eric? E meu caro amigo André. A gente vai falando dos personagens, vai falando da dinâmica, gameplay, blá blá blá. Chega um momento que precisava falar do carro. Eu falei, puta que pariu, o que eu vou falar desse carro aqui, dessa merda desse carro? Pô, o carro é legal, é maneiro, como é introduzido. Eu queria dizer que você me convenceu que é legal o carro. Agora você vai mudar isso aí, você tá de parabéns. O carro é legal. Dirigir o carro não existe. Não existe dirigir o carro. Você bota ele no automático e fica feliz com isso. Então você só fica parado olhando a paisagem passar. A primeira, segunda vez, legal, paisagens bonitas, conversas entre personagens bacanas enquanto eles vão viajando. Depois é um saco. Você não aguenta mais ficar esperando. Você quer dirigir o carro. E novamente, dirigir o carro é muito ruim. O carro não foi feito para ser dirigido manualmente. Então o carro, por mais que ele tenha sim a sua importância na história, ele é mal feito. Então é um vilão feito pra ele. Vilão feio, não, é Thierry. O jogo seria melhor sem ele, mano. Que isso? Você aí que votou no Final Fantasy XV, que caiu no papinho do Marco igual eu, repense seu voto, viu? Veja bem quem você anda votando por aí. É que se não fosse ele, seria quem? O Chocobo? Chocobo, né, André? Chocobo, pô. Chocobo. Mas Chocobo já existe, já. Meu amigo, é um jogo de RPG de fantasia. Põe um dragão. Bota um Chocobo personalizado, entendeu? Pô, Chocobo personalizado. Caramba, velho. Menos um carro. Chocobo personalizado tem no Assassin's Creed, André. Não vem, não. Ah, verdade. Bom demais. É verdade. Eu bato o pé que é E, não arredo daqui. Eu concordo que cara. Pra mim, o carro não é só um vilão. Ele é uma das piores mecânicas de jogo da franquia Final Fantasy. Experiência horrível. É horrível. Como mecânica, esse carro é horrível. É horrível e desnecessário. Porque, cara, bota, igual todos os jogos, bota um dirigível. Um dirigível, totalmente aceitável um dirigível. Ele vira um dirigível no final, André. Mas, pô, no final, depois de 60 horas, entendeu? É um jogo longo. E é um jogo que depende de habilidade. Então, você não consegue rushar, entendeu? Aquele Final Fantasy ali. Não consegue. Tem que aturar o carro. E é uma das piores mecânicas disparadas. Cara, eu considero as mecânicas, os desafios do Shadley, daquele realidade do Shadley do Final Fantasy, umas desgraças. Desgraça, cara. Ele é um vilão. É, pronto, pra mim do Final Fantasy VII... Não, é porque tem o Sephiroth, né? Tem o Sephiroth, que foi o último vilão bom da história de Final Fantasy, foi o Sephiroth. Aí depois veio esse desafio do Shadley, né? Que, pelo amor de Deus, cara, é triste. É triste esse desafio do Shadley. E o pior é que eles forçaram a ser obrigatórios porque, cara, as recompensas são muito boas, entendeu? É, então aí tem isso, né? Então eles forçaram a te obrigar a isso. Da mesma forma que forçaram a obrigar essa porcaria desse carro. Dava pra ouvir música no carro, as músicas dos outros Final Fantasy. Mas chega, mas não é save point, não. Os caras ficavam conversando sobre a comida que vão fazer quando chegarem no acampamento, vai tá. Tirei com louvor. Vamos lá, a próxima indicação minha, Radiança de Hollow Knight. Eu iria dar pra ele, quer dizer, a minha nota depende muito de qual ângulo que eu vou enxergar a Radiança, porque o André deu um argumento um pouco atrás que acaba me quebrando, ou que me faz pensar diferente no jogo. A Radiança eu iria dar um S pra ela, mas muito porque o que me vem na minha cabeça é a dificuldade que eu tive de matar ela. E aí é o que o André falou, pô, se for só por ser difícil, vira um vilão feio. Mas a Radiança, pra mim, ela pelo menos é A, tem a sua importância na história, porque... Pra mim, S no jogo é só o Cavaleiro Vazio, que ele é foda. Mas não existiria Hollow Knight infectada e tudo mais se a Radiança não estivesse infectando o sonho dos besourinhos, dos insetinhos, querendo voltar a ser a única deusa idolatrada naquele mundo. Pra quem quer saber mais, ouça o nosso episódio sobre Hollow Knight, que o Marquito deu uma aula na lore. Então, acho que a Radiança, ela é um Tier A. Tem a sua importância na história, e se for na dificuldade, é S. Mas vamos de Tier A pra ela, até porque, pensando igual a Malenia também, né, Marquito? Ela acaba sendo um boss opcional, né? Se você quiser fazer o final verdadeiro, você chega nela. Se não, é o antigo Cavaleiro Vazio, que também é foda pra caramba. Mas acho que a Radiança é um Tier A. Tem a sua muita importância na história, porque tudo só acontece, né? O Cavaleiro Vazio, os dois Cavaleiros Vazios, a infecção, tudo acontece por causa da influência dela no mundo de Dirtmouth e arredores. Tier A para a Radiança, na minha opinião.
Já matou a pauta, Eric. Já resumiu bem. É isso mesmo. Ela que causou tudo isso. Se não fosse ela, você não estaria ali. E o tier S só pode ser um, que é do Hollow Knight. Mais ninguém. Tirar, acabou. Não tem muito o que discutir. Boa. Eu concordo. Tia também, a Radiance eu acho muito massa. Quando ela no Panteão, ela vem pra aquela forma absoluta, que é tipo... Ave Maria. Ainda bem que eu pulei isso. Eu pulei isso aí. Eu assisto vídeos disso e eu fico agoniado, velho. Você tá maluco. Cara, e pra mim... Ela ganhou mais profundidade ainda quando foi pra essa forma absoluta, mesmo sendo meio que um boss rush, né, o Panteão. Sim. Então, eu acho que ela é uma vilã, assim, belíssima no sentido de conceito, né, belíssima. Ela é muito forte dentro e fora da batalha. Fora que o visual dela, cara, eu adoro esses visuais minimalistas, entendeu? É lindo, é lindo. Que o Hollow Knight traz, ela é muito bonita, cara. Iniciar a batalha dela é muito foda. Você acha que é o sol que tá lá no fundo, ela vai abrir as asas e fala, não, sou eu. Ela é muito foda mesmo. E o final dela chega, você fica com dó, né? Foi, putz, precisava de tudo isso aí. Tudo ali, né? Todos os finais de chefes do Hollow Knight, você fica triste, E né? no dela, o abismo chega e rasga ela de tudo quanto é jeito, né? Você fala, caralho! Pra mim, com certeza. Boa! Vamos lá. O próximo foi quem deu a indicação, foi o Lucas Trado. Essa é muito boa. Não, aí é putaria. Aí eu demorei pra entender isso aí. Aí é putaria. O vilão é o Charada de Batman Arkham Knight. A gente tem deixado muito o André por último, Marquito. Vamos fazer ele começar nessa daí, mano. Certo. André, mas Marquito, o Lucas Trado, se você que é amigo próximo dele, ele tá falando do Charada na trilogia ou só no específico no Arkham Knight? Você sabe dizer? Diz ele que é no Arkham Knight, Eric. Eu acredito que ele esteja falando só do Arkham Knight mesmo, porque é basicamente só no Arkham Knight que o Charada realmente é um chefe. Eu acredito que seja mesmo. A luta contra o Charada, cara, ela é trabalhosa pelo caminho, porque você precisa coletar todas aquelas porcarias daqueles troféus Charada que eu apesar de ser muito fã do Arkham Knight, pra mim o Arkham Knight é o supra-sumo, cara. Pra mim a Rocksteady, eu acho que ela foi tão mal no Esquadrão Suicida, porque o próprio pessoal ali sabia que era impossível fazer alguma coisa que chegasse perto do Arkham Knight, porque é um jogo excelente, cara, um jogo de 2015, pô, lindo daquele jeito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora eu discordo, cara, não sei o que é que o nosso amigo Lucas Trado quis dizer sobre o Charada, mas pra mim ele é o chefe feito, ele é aquele estereótipo, assim, que existe desde os primórdios do Batman. Ele é uma conquista que você ganha por encontrar todos os troféus do Charada. Difícil pra caramba. Ele não é nada além disso, entendeu? Ele é como se fosse o último troféu Charada. Pronto, o último troféu do Charada é a luta contra ele. Tudo bem que é legal, na hora lá tá a mulher gato no meio e tudo mais, entendeu? É legal aquelas transições, entendeu? Entre o Batman e a mulher gato é da hora. Mas, cara, é isso, entendeu? É só um chefe feito. Inclusive, eu poderia ir até mais além nas polêmicas do Batman. Que o Batman, por si só, já tem muitos chefes feitos. O Charada, pra mim, é um deles. O Charada, pra mim, é um vilão sem graça. E eu acho que o Batman Arkham Knight, cara, que teve uma luta muito massa contra o Cavaleiro de Ar, teve uma luta muito massa contra o menino lá, né, contra o Deathstroke. Dos tanques, né? Aí, quando chega lá do Charada, é aquele robô gigante. É o robôzão. Cara, foda-se o Charada. E pra mim, ele é um vilão feito. Queria dizer que Charada bom é o Charada do Jim Carrey. Só ele que presta, ele sim é tier. Isso. Justo. Agora, meu amigo Lucas Telado, caso você queira entrar no grupo de ouvintes, seja mais um Lucas no nosso grupo de ouvintes. Mais um Lucas. Mas a verdade é uma só, realmente ele é um vilão feito porque é um saco. Você vai poder falar melhor que eu, Eric, você fez todas as charadas. É um saco fazer as charadas só pra você chegar no vilão final, matar ele e falar, tá, beleza, fiz tudo isso só por causa da conquista, não foi pelo jogo em si, Isso. Foi pela conquista. Então você não faz por prazer aquilo tudo. Então pra mim também é um tier D, é um vilão feito. Eu acho que o problema do Charada foi o exagero. Se fossem 20 charadas, das 20 mais difíceis que tem, que são 100 se eu não me engano, entre essas 100, tem algumas que são óbvias. E tem umas que assim, mesmo olhando no YouTube eu pensei, caralho, eu nunca ia chegar nessa solução sozinho, não conseguiria. Se fossem 20 dessas, porra, eu não conseguiria sozinho e você chegasse nele, beleza. Mas acaba sendo igual aquilo que o Marquinhos sempre fala, que os desenvolvedores colocam coisa pra render quadro, né? Render, bota um monte aí pra render horas no jogo. E aí fica maçante realmente. Foi legal fazer as charadas dele por causa dessas difíceis. Pensar, caramba, ou então às vezes quando eu conseguia muito difícil, eu falei, nossa, o pai é o cara das charadas. Aí tem
a questão do ego, mas colocaram muitas, deveria ter sido muito menos. Eu acho que realmente também ele é um vilão feito. Tem até uma coisa interessante pra falar sobre essa questão dos próprios troféus do Charada, porque às vezes dá pra você entender eles colocarem vários. Eu acho que o YouTube, ele fez isso, entendeu? Se a gente for pesquisar vídeos, por exemplo, dos jogos de Batman, os mais vistos com certeza envolvem os troféus do Charada. Então é uma forma de você tornar o jogo mais visível. Midiático, né? Mais midiático, exatamente. Então faz sentido isso. O problema é que você poderia colocar eles mais fáceis. Eles de Pode ser também. de um alcance mais simples, entendeu? Então, é isso que torna o Charada já um vilão chato, cansativo. Cansativo, ele é chato e cansativo. Aí, então, o pequeno... Como é que vai? Já tem que fazer um quadro novo pra esmiuçar personagens, Marquinhos. Então já começamos com o Charada aí. Fica aí o arquivo confidencial do Charada. O André já deu o papo. Vamos lá, seguindo, o nosso querido amado Thales mandou um, Marquito, de Pokémon. Giovanni de Pokémon, que é o líder da equipe Rocket, que caralho, ele é um frustrado, né? Pô, o cara... Total. Caralho, o cara é o líder de uma máfia que rouba Pokémons e apanha pra uma criança de 10 anos. Oh, meu Deus. Cara, por que não existem... Por que o Giovanni não é um cara que fala, peguem as armas, meus amigos, esquece Pokémon, vem na K-47, qualquer coisa, Marquinhos. Consegue piorar, Eric, porque ele não só é o líder da equipe Rocket, que apanha pra crianças, como ele também é o líder do ginásio de Viridiana, ou seja, é um cara respeitado, né? Porra, um líder de ginásio que também apanha pra crianças, porra. Porra, como é que pode, velho? Toda criancinha vai lá pra conseguir uma insígnia e vai lá e apanha pro líder da equipe Rocket que tá disfarçado, né? Não, aqui, como líder de ginásio, eu sou um cara do bem, um cara respeitado. Então ele tem que misturar esse papel de bonzinho e o papel de vilão dele, só que no final das contas ele é um bosta nos dois papéis, né? Então, porra, o jogo sem ele seria o mesmo, porque ele consegue ser ruim nos dois objetivos dele, que é ser o vilão, líder de uma gangue mundial, e ser o bonzinho, que é o dono do ginásio. Então, um bosta que sem ele seria a mesma coisa. Eu ia dar um C pra ele, muita mídia e pouca maldade. Muito mais porque eu lembro do anime, né? Do desenho do Pokémon que aparecia, óbvio, né? Jesse e James são maiores que Giovanni, né? Muito maiores. Muito maiores, mas ele que é o líder que manda os dois, certo? Mas aí eu fico pensando, né? A ideia da equipe Rocket é uma doideira, né? Pra que capturar Pokémon se a gente pode tentar roubá-los das crianças? Muito mais fácil, chega lá, rouba. Só que pra roubar você faz o mesmo princípio, que é batalhar com Pokémons, enfim. Pra mim, Giovanni é muita mídia e pouca maldade, pro Marquito é Tierê, André vai desempatar. Vou, com certeza. Pra mim, o Giovanni é um dos piores vilões de todos os tempos. Além do que, cara, ele, se não fosse frustrado, se não fosse um líder, assim, fracassadozão, ele ainda tem um Persian, cara. Pô, cara, é sério que o cara quer ser o bichão mais respeitado do mundo com um gatão que não faz nada? Não faz nada, é verdade. Só fica deitado? Só fica deitado dormindo, pode crer. A evolução do Miau, que é o parceiro da equipe Rocket. Ou seja, Jesse James também tem um Persian, vamos dizer assim. E o deles fala, muito melhor. E o deles fala, exatamente. Então tudo da equipe Rocket é melhor que o Giovanni. Cara, pra mim o Giovanni é um dos piores... É Tier F. Giovanni vai inaugurar o Tier F. Tier F, cara. É horrível, é sem graça, entendeu? Ele é pra encher linguiça, total. Desculpa, Thales, desculpa, mas é Tier F. É aquele megalomaníaco, vai sem graça. É horrível, cara, é horrível. O Giovanni é um bosta, Isso foi pessoal, André? Eu não gosto dele não, cara. Eu acho, esse um bosta André saiu do coração, beleza. Eu acho que ele nunca conseguiu a insígnia do estádio de Virginia, viu, Eric? Do ginásio. Pode crer. O André travava e dava soft lock no jogo dele quando ele chegava nesse estádio, nesse ginásio. Tem uma questão a ser tratada aí, leva pra terapia, André, né? É verdade, eu vou anotar isso, eu vou anotar. Adote. Vamos lá. Robotnik, o vilãozão de Sonic, citado por Bruno Senna, Marcos Stan e Thales. Pra mim, Robotnik é a mesma coisa que eu falei de Bowser, a mesma coisa que eu falei de Kiki K. Rool. São vilões que são muito mais midiáticos do que maldade em si. Já o Robotnik, ele só queria, Marquito e André, ele queria o avanço tecnológico, cara. Exato. Dá pra concordar com ele, hein? E aí, você aí que todo dia tem carne no seu prato, não vem querer você falar, ai, mas ele prendia animaizinhos, que aí você é hipócrita, que você também tá participando da matança. Então, ele tava pegando animaizinhos pra quê? Pra evolução da ciência, pra melhorar o planeta. E o Sonic, querendo ou não, ficou no caminho dele. Então, pra mim, eu acho que o Robotnik, desses todos que a gente fala, desses vilõezinhos que é mais de jogo de plataforma, mais jogos da nossa infância, é um que
partindo pra galhofa, dá pra concordar com ele, hein? Ivo Eggman Robotnik, meus amigos. Respeitem a ciência, tá? Eu não posso falar mal de um personagem, meus amigos, no qual eu defendi num draft, ou seja, eu falei que sim, era um vilão que eu concordaria, e também defendi no Versus, né, Eric? Mario versus Sonic, eu tive que defender sim o Dr. Robotnik. Ele é o cara que quer a ciência, ele quer criar petróleo, né? Quer criar gasolina, combustível, por conta de animaizinhos da floresta. Quem se importa com animaizinhos da floresta, né? Quem gosta de tigre, gosta de elefante, de hipopótamo. Agora coelhinho, né? É, porra de coelhinho, velho. Sonic só atrapalhou os planos da ciência, da evolução da ciência. Confiem na ciência. Vocês estão renegando a ciência, olha dando aí. nota baixa pro Robotnik. É verdade. Então, pra mim, sim, ele tem a sua importância na história. Tirar pra ele. Tirar, beleza. É, porque aí ele não tem a sua importância na história do jogo, é na história da humanidade, né? O que você quer dizer? Entendi. E aí, André? Abriu a porteira da galhofa, André. Pode seguir o barco aí. Eu já mando meus abraços pra todos os fãs de Sonic, porque todo mundo sabe, cara, eu odeio Sonic com todo o meu coração. Eu detesto Sonic, cara, pra mim é um jogo, sei lá, cara, eu odeio, eu não consigo nem dizer, assim, a raiva que eu tenho de Sonic. É raiva. Mas o Robotnik, eu vejo ele como um vilão que dá pra gente concordar. E ainda vou jogar uma polêmica aqui, viu? Eu vou acabar a minha frase com essa polêmica, mas se Noé só salvou duas espécies, dois indivíduos de cada animal, onde vai parar isso? você vai se importar com os animaizinhos? Olha aí. Não seja hipócrita. Passa adiante. O cancelamento chegou. Peraí que eu tô recebendo uma ligação do Greenpeace aqui nesse exato. Meu Deus. E a Luísa Mel tá batendo na porta ali também. Puta que pariu. Sinal de que ela tá escutando o podcast, pô. Aí, ó. Estamos furando bolhas. Vamos pro próximo. Né? Mr. Bison de Street Fighter, pelo nosso querido ouvinte Bruno Cera, meu amigo Bolívia. Mr. Bison. Ah, cara, eu posso começar com Pode essa. começar, vamos lá, André. Mr. Bison. Cara, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse do Mortal Kombat. Todos os vilões de jogos de luta são uma bosta. E esse em especial, tá? E esse especial, cara, não tem o que falar sobre vilões de jogos de luta. Eles são personagens que você usa pra dar porrada em outros. É só isso. Eu não tenho nem tier pra dar pro Bison. Caramba. Pra mim, cara, ele é um personagem do jogo de luta. Personagem de jogo de luta não é pra dar nota. Tchau. São todos vilões, né? Os personagens de jogo. São todos vilões. São todos vilões do controle e dos botões, porque você quebra os botões lá pra aprender a usar. Eu Pronto. tô com medo sincero de falar mal de de M. Bison. M. Bison. É M. Bison, é. Porque da última vez que eu falei mal de um chefão, eu tive que defender esse chefão. Mas aí fica a pergunta, meus amigos. Eu tô falando do Bison, tô falando do Vega, tô falando do Mike Bison. Porque é isso, né? É uma bagunça. Porque no início, antes do jogo vir pros Estados Unidos, ele se chamava Vega. Só que aí, quando o jogo veio pros Estados Unidos, o lutador se chamava Mike Bison. E aí, para não ter treta com Mike Tyson, eles tiveram que fazer um troca-troca de nomes entre os chefes. Então, vamos lá. O lutador, então, virou Balrog. Aí o toureiro lá espanhol mudou de Balrog para Vega. E aí sim, o nosso Bison de hoje virou M. Bison. O M até seria uma incógnita. Ninguém sabe o que seria de verdade o M de M. Bison. Puta, virou uma bagunça o Street Fighter por conta da nomenclatura do Bison. Ele atrapalhou tudo, né? Pra você ver, cara. Nem a Capcom liga. Pra mim, o melhor Mr. Bison é o Bison de Raul Julia no filme de Street Fighter. Bom pra caramba. Aquele é S. Sim, concordo. Aquele é S. Mas assim, não vou bater tanto, mas pra mim é tier D. É um vilão feito porque, como o André diz, né, a conveniência, né? Precisava de um vilão pro jogo de luta. Fizeram ele. É tier D. Eu não dou tier D porque ele é um chefe foda. Chefe como chefe mesmo. Eu acho ele um chefe bonito. Um design legal, né? O uniforme. Isso. Então ele tem o seu charme. Eu dou muita mídia e pouca maldade pra ele porque eu acho a história dele horrível. Então só por conta disso. De resto, eu tô com o André também. Todo chefe, todo jogador de luta não deveria nem participar de lore. André deu E, eu dei D e Marquitos deu C. Aonde chegaremos? Né? Só pode ser o D, infelizmente. D, vai, vamos fazer a média. Um vilão feito. O próximo, esse aqui eu nunca enfrentei, Marquito.
eu nunca nem usei ele, tá? No jogo de Guitar Hero temos um grande vilão que é o quinto botão. Então, pra mim, eu nunca nem tentava jogar no Expert. No máximo, eu usava o Hard, que era os 4 botõezinhos, mas muito mal. E assim, tanto no controle quanto na guitarra, o quinto botão dava um bug mental, né? É um baita de um vilãozão pros players de Guitar Hero. Mas, se você é bom, ele acaba sendo uma conveniência de gameplay, Marquito. Você vai usar e não liga. Não acho tão vilãozão assim, é mais pra quem é ruim. Dá pra concordar com ele? Dá pra concordar com ele, ele separa os meninos dos homens. Pois é, eu me sentia sempre um inútil jogando Guitar Hero na dificuldade mais difícil, porque eu apanhava de uma forma que meu Deus, como eu tenho dificuldade mental de jogar esse jogo com um botãozinho a mais. Eu nunca sabia se eu apertava ele com o mindinho, e aí deslizava o indicador pro botão que eu tava acostumado tradicionalmente, ou deslizava o mindinho pra apertar ele. Ou seja, se pra explicar eu já me confundo, imagina pra jogar Guitar Hero com um botão a mais. Mas é aquilo, né? Se você jogar o Guitar Hero com um botão a mais, a música vai ficar mais fidedigna. Então eu digo que dá sim pra concordar pra ele a tier B pro quinto botão de Guitar Hero. Detalhe que aí o Marco já falou em alguns episódios que a gente tocava e não sei o que, e não consegue usar um quinto botão em Guitar Hero. Dois farsantes. Campainha tocava. E aí, André, quinto botão no Guitar Hero, você era um fã de Guitar Hero, André? Cara, eu não sou fã nem de rock, então eu não posso dizer que eu joguei Guitar Hero. Mas eu entendo mais ou menos o que vocês estão querendo dizer. Porque, pelo que eu já entendi desses jogos, os ritmos, eles funcionam. Quanto maior o nível de dificuldade, né, mais botões são adicionados pra você poder jogar, mais rápido fica. Então eu consigo entender que esse quinto botão ele seria pra um nível expert, vamos dizer assim. Então, cara, eu consigo ver isso como um vilão feito, vamos dizer assim. Porque eu não acredito que todas as pessoas vão desbravar o expert no Guitar Hero, entendeu? Faz sentido também, Marquinhos. Como um modo de dificuldade, querendo ou não, é um conteúdo adicional, entendeu? Tanto que a gente que escreve muito sobre isso vê que estúdios fazem anúncios e eles colocam, né, o que tem nesse jogo. Modos de dificuldade, fácil, médio, difícil. Então a gente basicamente entende já que esses modos de dificuldade são conteúdos. São conteúdos adicionais, entendeu? Vamos dizer, por exemplo, um Dark Souls tivesse o famoso modo fácil. Se tivesse um modo fácil, seria um conteúdo adicional. Então eu vejo isso realmente como uma coisa feita, entendeu? Nem todas as pessoas vão querer jogar e nem todas as pessoas vão ter disposição pra utilizar esse quinto botão. Então pra mim, cara, eu não vejo como uma coisa essencial, entendeu? Como uma coisa do jogo, como uma coisa que foi uma barreira para as pessoas entrarem no Guitar Hero. Agora, Eric, não dá pra fazer uma média, porque não é muita mídia e pouca maldade, porque ele é muita maldade. O argumento do André foi muito bom. Foi muito bom. Fomos convencidos, mas somos dois convencidinhos aqui. Tier D, então, para o quinto botão de Guitar Hero. Beleza. Vamos lá, o próximo eu vou abrir. Se você ouviu a parte 1, ouviu o início desse episódio, já vai saber onde vai dar isso aqui, né? Mr. X de Resident Evil 2. Galera, pelo amor de galera. Pelo querido Leandro DB. Quer tentar, Marco Barbosa? E eu e o André, o pessoal já sabe. Pra mim é tirar, sim. É o Mr. X ou o Mr. T, Marco Barbosa? Então, fica a pergunta. Se for o Mr. T, porra, é mais que tivesse. Mas o Mr. X... Cara, naquele ambiente fechado, já até citei esse mesmo argumento lá no Nemesis, só que agora é diferente, né? Naquele ambiente fechado, você ouvindo os passos dele, não sabendo de onde ele tá vindo, cara, é absurdo. Pra quem jogou remake, então, onde a qualidade do áudio é melhor, jogando com fone de ouvido, você fica... Meu Deus do céu, e agora? Por onde que ele vai vir? Quando ele vai vir? Por que ele vai vir? É muito diferente até de um jump scare, por exemplo, que você toma aquele susto sem saber que ele estava chegando naquele momento. É pior, você tá ouvindo os passos, você sabe que ele vai chegar, e aquilo te afronta de uma forma que você fica puto da vida, que você fala, chega logo, cara, pra eu ou te enfrentar de uma vez ou morrer de uma vez. Pra mim, o jogo é dele, porque ele faz o jogo acontecer. Silêncio. Silêncio, cara, porque no jogo com Leon e Claire, dizer que o Mr. X é o dono do jogo? Ah, chato pra caramba. Dois jovens. Até aquele modo que você vira um tofu é maior do que o Mr. X.
Não vou aceitar você defendendo esses 3 personagens aí. O Leon e a Claire, o Eric mesmo disse. É só dar um cavalinho de pau com o carro e voltar de onde veio, na hora que vê meia dúzia de zumbi. Pra quem vai enfrentar esses tantos de zumbi? Já o Mr. X, não, ele tá lá e vai te importunar. Cara, eu tô ultimamente muito haterzinho de Resident Evil. Já iniciei hoje, então, Marquito, eu vou fazer o seguinte, eu vou votar branco. Pra deixar você decidir por mim, tá bom? Então, você disse que é S, eu vou... Que é assim, né? Pra eu dar E é facinho, é 2 palitos, tá? Mas quando é Resident Evil. Então, meu voto é branco. E aí, André, vai ser bonzinho nessa com o Marco Barbosa? Eu vou ser menos mal. Beleza. Porque ele continua pra mim sendo um perseguidor qualquer. Mas, se eu esculhambei o Nemesis, eu acho o Mr. X melhor que o Nemesis. Especialmente se a gente tá falando dos remakes. Então eu vou ser um menos mal e vou subir um pontinho na nota do Mr. X. Pô, D, um vilão feito. Pronto, eu achei que ele ia pro A, pelo menos, mas não. D. É, um pontinho. Um perseguidor, pronto. Pô, Tá. tem sua importância na história, pessoal. Tá bom, vai. Cara, na verdade, assim, eu li de novo aqui o tier, eu vou dar minha nota para o Mr. X, Marquito. Pra mim ele é C. Muita mídia e pouca maldade. O Mr. X tá vindo aí. Ele tá... O que ele faz? Te persegue. Persegue, exatamente, acabou. Aí você fecha uma porta e ele não passa mais. Aí, de repente, do nada, ele quebra uma parede. Estou aqui. Aí você anda um pouquinho, tal. O Mr. X some. Mas tem aqui... Caralho, é o Mr. X. Ele derrubou um helicóptero. Eu acho que ele é um tier C. Muita mídia e pouca maldade. Porque pra ter aquele tamanhozão todo e botar tanto medo, ele tinha que catar e correr, dar voadora. Ele quebrou a parede, não. Tinha que quebrar a cabeça do Leon e da Claire numa porrada só. Não teve nada disso. Se te pegar, meu amigo, é isso que acontece. Ele é muito misericordioso. É sádico. Ele é um Tyrant. O cara é um Tyrant. Até o pouco que eu entendo, um Tyrant é a máquina mortífera, né? E ele anda 2 por hora. Você consegue dar um dibre nele. É tier C. Muita mídia e pouca maldade pra aquele tamanhozão deles. Eu, se tivesse 2,10 m, meu amigo, faria várias atrocidades pelo país. Inclusive, quebrava portas, viu? Quebrava portas, exatamente. não teria maçanetas inteiras se eu tivesse 2,10 m na vida real. Era só pesada. Pum, cheguei. Eu vou ficar quietinho de canto aqui, porque eu achei que ia ser E. Já estamos em C, então já tô em puta vantagem. Então C, vamos dar um C pro Mr. X. Pouca maldade, todo mundo muita feliz. mídia. Beleza. Vamos lá. O próximo é um que é pouco falado. A série me fez lembrar dele, mas no jogo ele é tão foda quanto. David de The Last of Us, foi indicação minha também. Acho que pouca gente, se eu não falar, vai lembrar quem que é. Mas ele é aquele cara, aquele cidadão que aparece no final de The Last of Us, na fase da neve, na parte da neve, que meio que apresenta-se como um cara bonzinho para a dona Ellie, mas no final ele é o líder da cidade que mandou uns habitantes lá fazer um batedor e o Joe e a Ellie passaram o saco neles. E ele é um cara que é meio canibal. Na série, você fica com mais ódio dele, com mais nojo dele, mas ele é um vilão que eu acho que tem a sua importância na história, porque após ele que desperta mais ainda aquele instinto visceral na era dela, fala assim, caralho, não dá pra confiar em ninguém nesse mundo, tá tudo perdido. Apesar de parecer que ele é pouca mídia, eu ainda acho que ele teve a sua importância na história, que depois daquilo dá uma virada de chave na Ellie, que ela meio que torna ela mais madura no jogo. Então pra mim o David é foda, merecia uma menção aqui nessas tiers. É importante até ressaltar, né, Eric, que esse é um momento do jogo que a Ellie tá sozinha, então ela não tá sob a guarda do Joel. Então é bem isso que você disse, transforma meninos em lobos não, né? Meninas em mulheres, é bem esse o ponto, porque ela tá, até aquele momento, ela tá totalmente dependente do Joel. E ela meio que acredita ainda, na bondade da humanidade. Chegou naquele ponto que um canibal, não existe meio canibal, tá, Eric? Ou você é canibal ou você não é. Desculpa. Ele é canibal. Quando um canibal quer te comer, literalmente, ela realmente vira outra pessoa ali. Ela vira mais sanguinária, então realmente ele tem bastante importância na história, sem sombra de dúvidas. Tirar pra ele. É que na série, ele meio que tenta assediar ela também, né? Ele sobe em cima dela, ele lambe ela. Eu não me lembro se no jogo dava tão a entender isso, mas eu lembro que no jogo ele mexeu muito psicologicamente com ela. Mas ele é um vilão que não é tão falado, mas porra, xarope das ideias o David. Cara, eu não... Sei lá, cara, eu detestei ele na série, porque eu achei forçado na série. Eu achei muito forçado.
forçado. E no jogo mesmo, cara, ele é moldador de caráter, né? Ele é moldador de caráter. O jogo, literalmente, é um novo jogo depois da parte com o David. E que isso também determina os acontecimentos do The Last of Us Part 2. Então, eu considero ele tier A também, cara. A fase dele eu acho muito massa. A própria luta contra ele é uma luta diferente, entendeu? Depois de você passar por vários momentos parecidos, né, no jogo. O The Last of Us existe aquela mecânica de hordas, né? Querendo ou não. Não são hordas assim por tempo, não são hordas infinitas, mas existe aquelas áreas, aquelas arenas, vamos dizer assim, de hordas, o Last of Us. E quando você chega na luta contra o David, é uma coisa que muda completamente, cara. Até mesmo no modo normal, se você estiver metendo a facada nos bichos tudinho, você pode passar uma certa dificuldade contra o David. O jogo vira stealth, né? Vira, exatamente. Então, praticamente é como se tivesse que dominar o stealth do jogo é ali. E com restrições, né? Porque até a sensação de perceber o que tá ao redor, aquele botãozinho do touchpad, você aperta pra escutar as coisas, né? Pra sentir. Até isso fica limitado nessa luta. Então, é como se ela tivesse perdido os instintos dela, né? Até pra narrativa isso é interessante. Então, eu considero ele muito importante, tanto pra ele, quanto pra história do jogo. Série, eu descarto, cara. Pra mim é muito forçado, enquanto no jogo ele foi um vilão sutil e muito cruel, entendeu? Muito mal mesmo, aquela maldade pura. Então, cara, eu considero ele muito importante pro jogo. Tier A, David. Vamos lá, o próximo. Esse aqui eu acabei de... André estava vendo. Rápido dos bastidores, eu acabei de me impor no Marquinhos e falei, me deixa falar desse cara, por favor, eu queria falar dele já nesse episódio. E quando eu vi que ele ia ficar pra parte 3, eu fiquei tristinho. Eu falei, não, eu vou pedir pro Marco no final do episódio pra gente subir ele. E deu tudo certo, gente. Graças a Deus, poderemos falar dele. Sim. Dele, maravilhoso. Higgs, de Death Strange, que foi citado por Will e por Ju Bolzan, nossa querida Juliana. E acredito que se tivesse sido lançado hoje a pergunta, o Brenner teria falado dele, Lucas Barbosa teria falado dele, o próprio Alão teria falado dele, o Ian teria lembrado dele. Caralho! O Higgs, cara, eu fico propenso a dar um S pra ele. Eu só não vou dar um S pra ele porque o jogo é do Sam. O jogo é do Lu, é da Lu. Mas, cara, o Higgs, ele é um vilão. Eu já vou dar um A pra ele, tem sua baita importância na história. E aí é difícil falar do Higgs sem dar spoiler, né, André? Então eu não vou contar o porquê que eu gosto dele. Eu vou, mais uma vez, fazer a igreja Kojimeira, mandar todo mundo jogar Death Strange. Mas o que eu acho foda no Higgs é algo que o André falou de uns bosses atrás, mano. O design de boss dele é muito perfeito. A primeira vez que ele aparece no jogo, porque o Death Strange é um jogo misterioso, você vê umas cutscenes e você não entende nada, mas quando o Higgs aparece, você fala assim, esse cara é vilão. Certeza que esse cara é ruim, porque, mano, e não é porque é um vilão clichê, é porque quando você olha, você sente a maldade no cara. Tipo assim, o design dele, aquela máscara que ele usa, a voz eu acho muito foda. Não sei se você jogou em português ou em inglês, André, eu joguei em inglês. Mano, a dublagem é absurda do Higgs, o jeito que ele se impõe, e o que mais me pega no Higgs é que, assim, ele tem os motivos dele no jogo, e ele usa os motivos dele no jogo pra ele ser mal porque ele é mal. E foda-se, né? Não vou... Agora você pode botar uns pis, Marquinhos, se você quiser, que eu vou dar um puta de um spoiler aqui. André. Welcome to Intermission. É sensacional. Pra mim é a melhor cena do jogo. Yeah. Intermission. No jogo tem uma chuva ácida, são ácidas, ela dá dano das pessoas. No determinado ponto do jogo, ela descobre que o Higgs se plantar uma bomba e explodir uma cidade. E ele faz, sequestra ela e pode jogar ela embaixo de uma ponte. Uma pedra espantada com uma chuva. Ele dá duas opções pra ela. Ou ela pega a bomba, só usando uma máscara. Ou ela deixa a bomba lá e vai explodir a cidade. Muito, é excepcional. E ele fez isso só porque ele é ruim, mano, porque ele podia, simplesmente assim. O Higgs é um cara que é tier A, só não é tier S porque tem um personagem muito mais foda que ele no jogo, ou tão pouquinho mais foda que ele no jogo, mas que vilão fudido que é o Higgs. Mais um personagem, mais um motivo do que eu acho que Death Stranding é um baita de um jogo. Tier A para meu querido Higgs. Vou contar uma coisa pra vocês. De todos os 80 vilões que nós separamos aqui pra falar tanto na primeira parte, quanto na segunda de hoje, na próxima, a terceira, eu estudei sobre todos, tá? Menos um, que era o Higgs, porque eu não queria tomar spoiler. Eu acabei de tomar 5 minutos de spoiler de Tuane. Ele não vai jogar, gente. Ele não vai jogar. Mentira, quer dizer, o Marco vai, mas até lá ele lembra. É uma história paralela. É uma história mas, paralela, assim, vai te dar um impacto do mesmo. Desculpa, Marquito, perdão. Peço desculpa.
desculpa real, de coração. Mas me defender se é que é possível. Foi realmente um grande spoiler, mas você não vai perder o impacto de ver a cena. Vai não, é muito brutal, mas você precisa, mas quando você entender o porquê que o Higgs é o chefão foda que eu acho, aí você vai ver que é muito mais coisa do que essa cena que eu falei. Fica tranquilo, Eric, que minha memória de peixe só vai lembrar do que você disse quando eu for editar o episódio. Sim, nem lembro mais o que ele disse, mas acabei de lembrar, mas já esqueci de novo. Tá perdoado, Eric. Mas eu vou concordar com você, porque você é e agora também o André, e tantos outros você doutrinou a jogar esse jogo. Eu tenho certeza que vão concordar também com esse tier. Tirar pra ele, porque se você disse, tá dito. Infelizmente, eu vou ter que deixar o meu lado emocional aflorar. Então é felizmente, André, felizmente. Mas é porque, cara, eu queria ser racional nesse momento. Mas tá, infelizmente eu não serei. Na minha opinião, o Higgs é o melhor vilão da história dos videogames. Tá porra! Da história. Pra mim, o Higgs é absoluto em tudo. Eu tive a oportunidade de jogar o jogo dublado e legendado, mas eu assumo que foi no dublado que o Higgs me pegou, porque eu adorei o jeito debochado dele, eu adorei o jeito confiante dele, entendeu? Aquelas palavras merda que ele fala o tempo todo e ninguém entende nada, só ele entende porque ele é um cara maluco. Maluco, ele é a partícula de Higgs, né? Exatamente, cara, ele é completamente insano. As aparições dele, assim, são coisas de outro mundo, cara. Não tinha como um vilão ser tão Kojima. Ser tão Kojima quanto o Higgs. Pra mim, o Higgs é o ápice da vilania já feita pelo Kojima. É como se tudo que ele tivesse feito no Metal Gear fosse teste. Pra chegar no Higgs. Exatamente. Todos os vilões que ele colocou no Metal Gear, como são todos muito parecidos, né? Tirando a vilã do Metal Gear Solid 3, que eu não vou dar spoilers aqui, apesar de já haver muito, sendo que vai ter o remake agora que vai lançar. Então não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas a vilã do Metal Gear Solid 3, que pra mim é quase perfeita, até ela foi um teste pro Higgs. Então, cara, eu acho que o Higgs, ele é uma referência de vilão. Eu acho que o Higgs, ele é uma referência de personagem. Eu acho que o Higgs é o melhor trabalho do Troy Baker. Disparado. Faltou eu citar isso, verdade, Troy Baker. É o melhor trabalho do Troy Baker. E olha que o Troy Baker é um gênio quando se fala de captura de movimento e dublagem de personagem. Ele é um gênio, cara. Então, o Higgs, cara, pra mim é muito bom. E sem contar que tem um plus, né? Se vocês fizerem as atividades secundárias do Higgs até o final do jogo, vocês vão ver um lado mais humano dele e tão divertido quanto. Então, a minha dica é, façam as missões da pizza. Treguem as pizzas. Boa. Do Death Stranding. Treguem as pizzas, porque esse é o final verdadeiro do Higgs. É só se vocês entregarem as pizzas. Pra mim, o Higgs é absoluto, cara. Eu sou apaixonadaço por ele. Meu celular, as capturas, a plano de fundo era a foto do Higgs, daquela hora dele pedir o silêncio, que é sensacional. Sensacional. E aí, a máscara dele, caralho, ele é foda. Troy Baker, que inclusive faltou só citar, né? Nada mais, nada menos que Joel de The Last of Us. Joel de The Last of Us, entendeu? E ele consegue ser melhor como o Higgs. Ser melhor como o Higgs. Joga em Death Stranding, é só o que a gente tem pra dizer, cara. A gente tá cansado de falar isso. André, vamos fazer logo o convencimento ao Marco jogar pra ter o New Game Plus de Death Stranding, velho. Cara, é tipo, é uma experiência muito única. Tem que marcar no sábado, 7 da manhã, pra gente terminar às 10 da noite esse episódio. Exatamente, É uma experiência muito única, cara, o Death Stranding. Eu tava, recentemente, tive a oportunidade de jogar o novo jogo do criador de Silent Hill, aquele Slitherhead. Eu me apaixonei por esse jogo, né, porque eu adoro jogos criativos, e o Death Stranding é o ápice de um jogo criativo. Mas ele não é aquilo que ele mostra ser. Não é um jogo de entregas. Não é. Definitivamente Longe de ser. Não é um Walk Simulator. Death Stranding são os amigos que a gente faz pelo caminho. Tava faltando essa sua frase hoje, viu? Tava faltando. Tá. Tem que ter ela. Então, eu sinto que daqui a muitos anos, vamos dizer 20, 30 anos, Death Stranding vai cair naqueles jogos, o maior jogo cult de todos os tempos. Então joguem, cara, o Higgs é sensacional. Ele não é só um antagonista do Sam. SS, como disse o Devil May Cry, SSS Stylish. Eu não queria ser emocionado, tá, Marco? Mas vai lá. Não, pra desempatar, vamos fazer assim, ó. Você deu A, o André deu S. Eu, semana passada, teria dado E pra esse vilão, tá? Puta vilão bosta, vilão merda. Semana passada, André, quando o jogo ainda não estava no Xbox. No Xbox,
Agora eu vou dar S, vai. Vocês me convenceram, meus amigos. Tira S para Higgs. Vamos lá, pra finalizar, uma indicação finalmente do Marco, não é os laranja dele. O grande vilão do jogo NEC é o NEC, Marco. Eu não entendi isso daqui. Vou deixar você argumentar. E pra mim, o NEC não é vilão, ele é um monstrinho, salvou a humanidade, Marco. O NEC é chato pra cacete, Eric. Tá monstrão chato, bocó, bobão, que é controlado por um menininho lá, que fica dando as ordens pra ele. Mas a questão do NEC nem é só isso. Ah, o jogo é ruim. Não vou falar do jogo, vou falar do vilão só. A questão do NEC é que ele tem um desenvolvimento legal do jogo se você jogar mais de uma vez. Se você fizer o New Game Plus, New Game Plus Plus, você vai liberando as cartinhas, vai liberando os poderes, e é legal, fica bacana. Mas na jogatina principal, a única jogatina que você vai fazer, se você conseguir completar de tão ruim que o jogo é, o NEC fica meio bobo, fica meio sem graça. E você sabe que ele pode mais, mas se você vai liberando as cartinhas, vai liberando os poderes, você vai criando confiança. Pô, vai ficar legal esse cara aqui. Esse cara aqui vai crescer no jogo, e não cresce, porque você precisa jogar, e você não quer jogar. Você só quer finalizar o jogo e mais nada. Por isso, pra mim, o maior vilão de todos é o próprio NEC. E o jogo poderia ser muito melhor se não fosse por conta das mecânicas dele. Ah, eu vou me abster de comentários que eu já apanhei muito falando de NEC. O Marco já me convenceu que não é bom. Eu tava bêbado quando eu fui gostar de NEC. Bom, então o NEC me atendeu em algum momento da minha vida que eu tava querendo jogar um comfort game, ele me abraçou, mas isso é verdade, tem que jogar 2, 3 vezes pra gostar e é difícil tancar. Tanto é que quando eu vi, eu falei, putz, vou ter que jogar de novo pra pegar esses poderes, não quero. Não sei nem que tier que é disso aqui, viu, Marquinhos? Eu também não saberia dizer, cara. Pra mim, todo jogo que condiciona você a jogar várias vezes é ruim. Vamos dar um tier então, né? Tier, né? O jogo seria o mesmo se não tivesse que jogar 2 vezes, né? Exatamente, pronto. Tá aí, dá pra adaptar pra dessa forma. Depois dessa ode que teve aqui um vilão de verdade, que é o Higgs, o Marco acabou com o clima falando de NEC, mas você não esperava que o Higgs seria tão amado assim, né? Terminei da melhor forma possível, meus amigos, batendo em NEC. Como eu amo bater em NEC. Mark Cerny, o engenheiro de projetos da Sony que tá por trás do NEC. Não tem como ser ruim esse jogo, gente. Ou então, na verdade, o maior vilão é o Mark Cerny, Marquito, por ter criado essa merda. Boa, vamos lá. Puxar aqui, então, a única coisa que não vai ser ruim nesse episódio de hoje, a única maldade que não faremos, Eric, André e Marco Barbosa, que é divulgar o nosso querido e amado sorteio de ouvintes. Todo episódio nós divulgamos, pedimos para os ouvintes compartilharem o nosso post nas suas redes sociais e nos responderem uma pergunta ou mandarem uma frase-chave para concorrer no final do mês a um gift card que pode ser de R$50 se você for de Xbox ou 60 se você for de Play, porque a Sony é malvadona, só quer deixar o mínimo R$60. Como faz para participar, Marculino? Primeiro, é que a gente tem que deixar bem claro, né? Existe o sorteio de ouvintes, existe o sorteio dos apoiadores. O sorteio de ouvintes é simples, basta ouvir o nosso podcast, chegar até esse momento do podcast e responder uma simples pergunta que a gente vai fazer para vocês. Ou também, caso você não queira responder a pergunta, ok, a gente entende, você não quer conversar com a gente, você pode simplesmente compartilhar o episódio nas suas redes sociais. O que isso vai te arrecadar? Vai te arrecadar um ticket. O que você vai fazer com esse ticket, meu amigo? Sim, concorrer ao final do mês, então, ao que o Eric disse, ganhar um gift card no valor de R$50 ou R$60 se for o PlayStation. Se você ganhar um ticket, você vai ter a possibilidade de concorrer com um único número para esse sorteio. Se você conseguir 10 tickets durante o mês, você vai ter 10 números para concorrer durante o mês. Então, quanto mais tickets você tiver, mais chances tem de ganhar. Mas é aquilo, né, meus amigos? Com 1 ou com 10, a chance de ganhar vai existir se você participar. Boa, para hoje vamos pedir para vocês nos disserem qual foi a maior merda que o André disse no episódio de hoje. Que sacanagem. Já que é pra ser malvado, eu vou ser malvado na frase. Por essa eu não esperava. Botou na conta do convidado, é isso? Tá bom, eu não sei ser 100% mal. Qual foi a maior merda que um desses três falou no episódio de hoje? Vai ser a prenda do episódio de hoje. Concorda, meus amigos? Não só do André, do Eric e do Marco também, né? Pode botar na nossa conta também, porque a gente falou muita besteira, com certeza. Boa. Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast
que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar-hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH. Vamos lá, vocês acabaram de ouvir agora a nossa propaganda dos apoiadores do nosso Apoia-se, que também vale um gift card, mas é um valor maior. Oriento todo mundo a entrar sim no apoia.se/vai-apoiar hoje para entender mais e poder apoiar esse querido podcast, né, não, Marquito? Mas chegamos ao fim dessa seara maravilhosa que foi, caramba, falar mal é o que movimenta o mundo mesmo, hein? Como é gostoso, eu tô leve. E como é gostoso participar de um episódio que tem o André com a gente. Mais um episódio que o maxilar, como o Marco gosta de dizer, mais um episódio com o André que o maxilar está doendo junto com a barriga de tanto que a gente deu risada aqui. André, meu querido amigo, muito obrigado por participar com a gente hoje. Veio correndo das suas fotos de casamento para não furar com a gente. Rapaz. Mostra mais uma vez a importância que você dá pro nosso projeto. Você sempre fala muito bem da gente, nos apoia. E aí, Marquito, a gente tá aprendendo ainda a entender esses apoios dessas pessoas importantes, né, Marquito? Caralho, o André gosta realmente da gente, ouve nossos episódios. E não só André, a noiva e futura esposa do querido André ouve nossos episódios também. Exatamente. Comenta, fica um abraço aqui pra ela. Valeu, André, tamo junto e prepare-se para o episódio de 12 horas de Death Stranding, hein? Eita! Cara, eu assumo que eu fiquei muito feliz quando eu vi o calendário pra esse mês. Eu estava escalado pra eles, cara. Então, eu fiquei muito feliz mesmo por isso. Muito obrigado, de verdade. Ainda mais voltando de férias, cara, que eu estava mais leve, entendeu? Coração leve. Minha personalidade foi voltando aos poucos. Então, eu agradeço demais, mais uma vez, por esse espaço, cara, onde eu posso me soltar ao lado de pessoas que eu considero bastante, que eu gosto muito de vocês dois, cara. Vocês são parceiraços mesmo. Valeu. E eu tenho muita alegria em dizer isso. Cara, hoje foi um dia cansativo pra cacete, viu? O dia inteiro tirando foto, tive que deixar a Camila em casa, estádio lotado. Ceará ganhou, rapaz! Ganhamos! Rapaz, Série A, hein? Então, cara, dia cansativo hoje, a base de energético aqui, mas, cara, eu esqueci que eu tava tomando energético quando eu estava conversando com vocês, então, muito obrigado por essa energia boa que vocês passam, por esses momentos agradáveis, cara, por essas horas de conversa, e com certeza já me disponho pra voltar. Viu? Boa! Muito bem, Marcolino. Antes de encerrar, temos aquele nosso querido ritual de ler as mensagens que foi mandado no Spotify, e eu confesso que hoje eu estou muito feliz, tá, Marquito? Uma chuva de mensagens nós recebemos de semana passada pra cá, bastante coisa pra ler. A primeira é do nosso querido Adriano, mandou no episódio de Generations sobre o Mega Drive. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na geração 16 bits eu tive um SNES. O Mega eu só fui ter na época do PS1 e porque minha mãe comprou. O Mega eu joguei muito na casa de amigos, meu primeiro jogo foi o Yu Yu Hakusho e foi antes de passar o anime na TV. Caramba, bacana. Só alugamos porque era um jogo de luta novo. Eu odiava aquele controle de 3 botões, mas o de 6 foi o melhor que joguei. Não sei se tem um jogo preferido, mas com certeza o que mais joguei foi o Street of Rage 2 com meus
meus amigos e também adorava o Power Rangers. Muita informação bacana. Primeiramente, que jogou Yu Hakusho antes do anime, da hora. Aqui, tá vendo, Marquito? A gente falou no episódio lá que ninguém conhecia o controle de 3 botões. Adriano conhecia o controle de 3 botões, hein? Conhecia e odiava, né? Mas o que eu fiquei mais surpreso realmente foi ele não só ter o Mega Drive, mas também ter o Super Nintendo. Normalmente, ou você tinha um, ou tinha outro, né? Vamos lá, Marquito. Agora temos 4 comentários para ler no episódio de Save Point que gravamos com o querido Dan Oliveira, em que você defendeu Final Fantasy XV, Dan defendeu Katamari e eu defendi South Park. O primeiro comentário é do Ian. Aliás, a gente pediu para os ouvintes mandarem as notas, né? Ian mandou assim: FF15, 6. Não sou um fã de RPG nem de FF. South Park, 8, só pelo relato do Eric e piadas de quinta série. E Katamari, 9, porque o Dan sempre me deixou com muita vontade de jogar, mas acho o preço salgado pelo game. Tinha que ter nos serviços. Dan, vou comprar coxincas ainda. Ótimas notas do Ian, muito sensato. Não, apesar de um eu sempre falar pra ele, dê uma chance aos RPGs, não seja esse preconceituoso. Mas no South Park ele mandou muito bem, muito obrigado, Ian. Queria dizer uma coisa, o Dan é um encantador de serpentes, meus amigos. Ele fala tão bem do Katamari, mas na verdade só quem jogou sabe que é um joguinho legalzinho, viu, Dan? Não vem não. Você falou mal de Xbox, hoje eu tô puto com você. Só não tô puto com as coxincas. Comprem coxincas do Dan, que são as melhores coxinhas de todo o Brasil. Queria dizer, mas não olhem agora como é que deu as notas, porque quem vos fala é o tricampeão do Save Point aqui, no caso, hein? Vamos lá, Fernanda Sobrinha, nossa querida ouvinte e esposa do Lucas Muniz. Olha que eu amo o FF, mas o 15 não dá pra defender muito. Então vamos ter que apoiar o politicamente incorreto South Park. Katamari me deu vontade de jogar no celular ou no DS pra passar tempo mesmo. Fernanda, mais uma vez sensata no seu comentário, né? Fatalmente, South Park sendo campeão do povo, né? De novo. A Fernanda, que eu posso falar bem de um jogo que ela ama, que ela não vai votar em mim, já que eu falo mal de Zelda. Toda vez que eu falo mal de Zelda, ela lembra de mim. Verdade, você perde pontos sempre. Eu tento conquistar ela de volta, mas é impossível, porque eu sempre volto a falar mal de Zelda. Zelda é maravilhoso, Fernanda. Vamos lá. O Bruno Marques de Mato mandou South Park 8,5, Katamari 7, Final Fantasy XV 6. Meu Deus. Tá difícil. Como eu já joguei South Park, fiquei com muita vontade de experimentar Katamari. Já FF eu passo a minha vez. Olha, Marco, aquele seu apelo popular. Eric. Você começou nas pesquisas, Marquito, igual o Celso Russomano. Lá em cima, na hora que chegou vamos com calma, Eric. Vamos com calma. Eu tô em segundo lugar, perdendo por 1 ponto somente. Então vamos com calma. Mas do jeito que você começou, Marquito, era pra você dar de lavada. Eu achei que você ia levar. Eu tava torcendo, juro, ó, de coração, eu tava torcendo por você nesse save point. Foi o Marquito vai levar, legal. Quando eu vi. Eu sou azarão nessa disputa, Eric. Então, se eu ganhar, vão ser 2 títulos diretos pra mim. Já que eu sou azarão, apostas com os azarão valem dobro, né? Faz sentido. Vou deixar você roubar essa ideia, Marquito. E aí, o Adriano, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou com o Marco nessa, olha aí, Marquito. Aê, aleluia. Joguem FF15. Esse foi o primeiro e talvez o único FF que me fez chorar, e nem foi no final. Apesar dele estar dividido em várias mídias, vale muito a pena. O South Park é muito bom mesmo, joguem e nos vemos no inferno. Já o Katamari eu joguei pra Switch, só não lembro o nome, porém não curti muito. FF15 9,5, South Park 9 e Katamari 5. Nossa, acabou com o Dan. 5 Até que enfim, uma nota honesta pra Katamari. Katamari, caramba. Tá bom, né? Pelo menos alguém deu uma nota maior para o jogo do Marco do que para o meu. Continuo contente. O Adriano é um cara muito, muito bacana. A opinião dele é muito válida. Então, que bom, Marquito. Fico feliz por você que o Adriano não ficou do seu lado. E o pior é que a opinião dele é que, por mais que ele puxou sardinha pra mim, é bem verdade, tá? O Final Fantasy tem tudo pra ser o melhor jogo desses 3. Só que aconteceu o que aconteceu, né? Que afastou muita gente. Enfim, seguimos. Agora, 4 comentários também sobre o nosso episódio de opiniões impopulares. Episódio muito bom, inclusive, hein? O Alan Pires, episódio muito bom, como eu acabei de dizer, e que fez eu cuspir pro alto e na mesma semana cair na cara. Falei que não gostava de jogos de cartinha, mas comecei a jogar o Pokémon TCG e tô curtindo bastante. Não só curtindo, como o cartão tá cantando filme, né, Marco Barbosa? Meu Deus, ele assinou a Plus, Eric. O homem é dono da maior coleção de Pokémons do nosso grupo. Ele assinou a passe de batalha, ele disse, não, daqui a 2 semanas, quando acaba o período de gratuidade, eu vou cancelar. Não vai cancelar nada, tá viciado. Pokémon, grata surpresa desse fim de ano entre os nossos ouvintes. O grupo, a todo momento, a galerinha manda um print. Eu acho que o pessoal tá mais colecionador de carta do que jogando mesmo, né, Marquito? Mas tudo bem. Aguardem meu review no final do mês. Ou não, né? Melhor não aguardar. O Rodrigo Arner, o Thales mandou. Como assim a Nintendo só lança jogo rodando bem? Eita, Marquito, já chegou batendo na gente, hein?
O novo Zelda que você joga com a Zelda, finalmente fazendo jus ao nome do jogo, tem uma galera reclamando que o jogo cai dos 30 FPS para 15 e trava o jogo. Sem falar que a Nintendo tem lançado os Pokémon tudo bugado, mal otimizado, e não pode falar que ela não merece as críticas, porque não desenvolve os jogos, mas ela publica e é dona de 1/3 da marca. Eu queria dizer, Thales, que... polêmica a sua opinião, inclusive, mas você vai ter que brigar com o nosso querido vilão não, com o nosso chefe da fase Nintendo, que é o Dan Oliveira. Ele que me passou esse argumento que a Nintendo só não lança jogo bugado, só lança jogo redondo, né, Marquito? Vamos separar da seguinte forma, né, Eric? Os grandes Triple A's, se assim eu posso dizer, da Nintendo são perfeitos. Agora, as side quests, que são esses joguinhos mais série B, aí sim, pode ser que tenha seus bugs. E Pokémon não é da Nintendo, né? Pokémon da Game Freak, que é uma porcaria, acabou com a franquia e... Mas a Nintendo mas a Nintendo é a publisher, foi o que o Thales falou. Mas vai saber o que tá por trás disso. Não é possível que um jogo com uma franquia tão poderosa seja desenvolvido por uma empresa tão meia boca que nem a Game Freak. Saudades Pokémon bom, que o Giovanni era um ótimo vilão. Servia pra algo. Seguindo mais uma vez o Jefferson Barbosa, Marcolino apareceu, e a opinião impopular dele é que Street of Rage é melhor que Final Fight. Impopular pra caramba mesmo, porque você acaba de mexer comigo, Jefferson Barbosa. Final Fight eu tenho um carinho muito especial, nostálgico, que eu jogava com meu irmão quando era mais novo, então é muito melhor do que Street of Rage. Mentira, muita gente fala isso, que Street of Rage é muito melhor do que Final Fight, é muito mais famoso. Só que eu tenho que comentar é Jefferson Barbosa, nos siga nas nossas redes sociais, tentamos te encontrar, mas não te achamos, porque aqui no Spotify não tem fotinha sua. Queremos ter mais contato com você. Muito obrigado por começar a nos ouvir, começar a interagir com a gente. Queremos ter você no nosso grupo de ouvintes, queremos saber quem é você. E aí, Marquito, a gente gosta muito de conhecer nossos ouvintes, né, Marquito? É isso, meu primo. Também concordo com você. Street of Rage é muito melhor que Final Fight. O Eric fala bem de Final Fight, mas a única coisa que ele fala é do prefeito Hagar. Não, que o Hagar lá, que o Hagar, não sei o que. Falar do jogo em si, ele nem sabe do que se trata. Bom demais, bom demais, bom demais. Para. Beaten Up em sua pura essência. E Street of Rage, não é verdade? Tá bom. E o Adrianão mandou a última bom dia, boa tarde, boa noite da noite. Vou fazer um disclaimer. Eu não sabia que COD tinha campanha, porque o único que testei foi o Battle Royale. Ah, entendi. Mas tá, tudo bem, continua sendo boa a sua opinião polêmica sobre COD. Só que ele continua. Mas vou deixar uma opinião impopular. A Xbox está certa em colocar os jogos dela em todas as plataformas, já que o foco deles mudou. E que venha Gears of War pro Play, que aí eu compro de novo. Concordo, Gears e Day, exclusivo, você ouviu primeiro aqui, será multiplataforma, tanto PlayStation quanto Xbox, Marquito. Vou começar respondendo todos esses bons dias, boa tardes e boa noites aos ouvintes também, né? Então vocês ouvintes que estão ouvindo a gente, independente da hora do dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E vou dizer uma coisa, infelizmente a sua opinião não é impopular, já que é a pura verdade. A Microsoft tá cagando pra console em si. Ela mesma fez uma postagem falando que tudo era um Xbox. Até mesmo que eu brinco que o micro-ondas é um Xbox. Então ela mesma deu seu próprio tiro no pé e já deu a letra já. Acabou o console e vai ser só uma publisher. É isso, gente. Então não é mais impopular. Vou aqui novamente lembrar do fatídico dia que o Thales previu isso e foi ridicularizado no grupo de ouvintes. Eu sempre estive contigo, Thales. Tamo junto. Saudades de você no grupo. E fazer o convite pro pessoal, né? Venham participar do nosso grupo de ouvintes. Queria mandar um abraço pro mais novo Lucas que entrou no grupo. Já é o 19º Lucas que entra. Lucas Oliveira, que interagiu com a gente no nosso Instagram dizendo que nos ouve, tá nos ouvindo desde o começo do ano, tem gostado bastante do podcast. Mais um que fez a semana e o mês muito feliz, minha e do Marcolino. E já participa, apesar do fuso horário, né? Porque ele está na terra do sol nascente, Marcolino. Ele tá lá no grupo, já deu seu ar da graça. Foi muito bem-vindo, muito bem recepcionado pelos nossos queridos outros participantes do grupo. Convido todo mundo a fazer o mesmo. Entrar no nosso grupo de ouvintes para falar de videogame o dia inteiro. Hoje rolou o dia todo a gente batendo nos indicados ao Game Awards, que falaremos do nosso review, né, Marquito? Também quero agradecer o Lucas por, sim, dar as caras, dar bom dia, boa tarde, boa noite pra gente nas nossas redes sociais. E com isso a gente teve então a oportunidade de chamar ele sempre no nosso grupo de ouvintes. Pessoal, dê as caras realmente, a gente quer saber quem é você, quem é o nosso ouvinte. Por exemplo, o Eric comentou que o Lucas mora no Japão e a gente consegue ver algumas métricas do Spotify dizendo de onde são nossos ouvintes. Então a grande maioria, obviamente, é do Brasil, tem dos Estados Unidos, tem da Irlanda, por aí vai. Chega a alguns países onde o número de ouvintes são bem pequenos, como o Japão, que a gente fica com curiosidade, né? Quem será que ouve a gente lá no Japão? Vamos descobrir que uma dessas pessoas é o Lucas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E se vocês quiserem ouvir por onde conseguem contatar aí o Marquito, é através das nossas redes sociais. Quiserem entrar no grupo de ouvintes, pedir o link, é através das nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas, Twitter, Blue Sky, Threads,
threads, Instagram. O Instagram vale muito a pena seguir, que a gente tem postado cortes do episódio, postado como é a intro do próximo episódio, a nossa agenda também do mês, igual o André brincou, né? Quando ele viu a agenda, que ele sabia que ele estava escalado, todo comecinho de mês a gente posta quais serão os próximos episódios. Vale muito a pena seguir as nossas redes sociais. Estamos chegando no fim do mês de novembro, e o fim do mês de novembro sempre tem a querida da Black Friday, mas a Amazon já está em Black Friday, Marquinhos Lino. Algumas lojas estão antecipadas, então se vocês forem comprar algo interessante na Amazon, usem o nosso link de associados que está destacado no nosso Instagram, assim como se forem comprar gift cards, comprem na nuvem pelo nosso link também. De vez em quando surgem os cupons. Hoje mesmo, no dia 18 de novembro, surgiu um cupom de 7% de desconto para gift cards da PSN, já divulgamos lá no nosso Twitter, então vale muito a pena seguir a gente no Twitter também, porque de vez em quando a Juliana me lembra, eu vou lá e posto no Twitter divulgando pra galera comprar através do nosso link. E é isso, Marquito. Aproveitem que o ano já está acabando, usem o 13º junto com Vai Logar Hoje. É ganha-ganha pra todo mundo. Muito bom, Marquito, importantíssimo isso. Lembrando que dá pra apoiar a gente pelo Pix também, hein? Eric Fagundes, Não, Marco Barbosa. E é isso, Marquito, foi muito bom ser mal com você hoje, mas o Greenpeace continua batendo na minha porta aqui pra falar sobre maus tratos animais. Eu vou lá resolver isso e eu fui, tamo junto. Meu amigo André, você não sabe como é satisfatório não só ser o seu amigo, considero sim você um grande amigo, por mais que a gente nunca se viu pessoalmente, mas é muito satisfatório ver o seu trabalho ser bem reconhecido, tá? A gente te chama aqui pra conversar porque a gente gosta da risada, gosta da sua opinião, mas quando eu vejo uma matéria sua no meu PlayStation, e daí eu vejo quem que escreveu a matéria, e tá lá, André Custódio, eu falo, caralho, que foda, velho. Eu conheço esse cara. Eu transito muito por comunidades do Reddit, por exemplo, onde o pessoal fala sobre videogame. Aí vira e mexe, aparece uma matéria lá. Aqui essa opinião sobre tal jogo. E o pessoal manda lá o link do meu PlayStation. Eu abro o link do meu PlayStation, tá lá, André Custódio. Ou então Coreia Júnior, ou então Rafa. Cara, que legal. Eu fico muito contente de ver pessoas falando a respeito de algo que você escreveu. Então, porra, ter você como no nosso podcast, como alguém conhecido e alguém que tem 2 episódios no nosso top 10, cara, é sensacional. Te agradeço novamente por toda essa alegria que você proporcionou pra gente aqui hoje, toda essa amizade, esse carinho que você também disse nas suas palavras. Tamo junto, meu amigo, de verdade. Cara, muito legal saber disso, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade. Muito legal. Verdade, faltou a gente citar isso, né? André tem 2 episódios no top 10, um monstro. Vamos ao terceiro então, né, André? Tamo junto. Não é, vamos lá, cara, vamos lá, pedir música, né, quem sabe? Boa, André. Sigam o André nas redes sociais dele, no Twitter, pra ver as opiniões maravilhosas dele, e leiam as resenhas do homem, que são muito boas também. Verdade, daqui a pouco tem Alien, hein? Boa. Dezembro teremos o Alien. O André me deu uma ótima sugestão, Eric. Instalar mods em Resident Evil pra mudar o Mr. X pra Mr. T, o melhor vilão possível. Valeu, pessoal. Fui!